Oba, foi lá? Então vamos nessa. Boa noite, pessoal. Aula 2. Estou super animada hoje. Comecei aqui a conversa perguntando se alguém, ao longo dessa semana, entre uma aula e outra, tinha tido algum insight já por conta dessa primeira aula. Depois, quem quiser, o conteúdo está todo gravado. Essa primeira aula a gente aterriza muitos conceitos, coloca todo mundo no mesmo patamar, considerando que você tem nessa turma desde jornalistas a profissionais de comunicação até pessoas que não têm nenhuma formação na área de comunicação ou trabalham com isso. Então, é importante que a gente faça essa linha do tempo. Adorei ouvir os elogios da aula passada, fiquei super empolgada. E sempre tento. É muito engraçado, né? Porque eu dou aula sobre esse assunto desde que eu abri a agência, vai fazer 10 anos. E aí, comecei no ano seguinte. E eu simplesmente eu não consigo. Eu sempre monto um curso novo a cada vez que eu vou dar um curso novo. Aí meu time já até sabe. Aí hoje tem uns carrosséis que vão estar nos slides que foram entregues hoje, assim, sabe, na agência. Eu falei, o Bernardo trabalha comigo, eu falei, vamos fazer assim para eu explicar tal coisa? E, meu Deus, já fazer de novo, eu vamos, porque eu quero dar uma ideia nova. E isso é muito o espírito de rede social, né? Que é a gente está sempre ali renovando, por mais que seja a essência do mesmo assunto, você procurar o novo, né? Procurar uma forma de fazer, de olhar diferente. Então, acho que esse é um pouco do espírito. Então, vamos nessa, pessoal. Vou espelhar aqui os meus slides de hoje. Foto, share. Daí eu coloco em formato de apresentação. Tá na tela toda, né? Vamos lá. Aula 2. Direto ao ponto, porque eu quero que essa aula seja muito. Tem muitas explicações mais técnicas, tem até dois exercícios que eu vou pedir para vocês anotarem. Não é para fazer nada agora, mas é para depois que eu vou passar, para vocês fazerem sozinhos entre essa aula e a próxima. E eu quero que vocês não guardem perguntas para o final, tá? Então, vai falando, pessoal. Fiquem à vontade, eu vejo quando o chat pipoca aqui, então vou sempre abrir e não precisa levantar a mão, pode só abrir o microfone e falar, eu acho mais fácil, que a gente vai tocando tudo e podem perguntar o que vocês quiserem. Se o conteúdo já estiver logo ali à frente, eu vou avisar, vale aqueles combinados, né, que a gente falou, claro. Vocês viram como é que ficou a resenha no final da aula passada, então se for alguma coisa super específica, fiquem para o final, que eu sempre vou trocar, né? Na aula passada a gente super foi, mas se for uma dúvida geral, por favor, já podem ir falando para a gente conseguir ter a clareza aqui do que a gente vai entrar. A aula de hoje eu vou falar sobre o core business do meu trabalho no dia a dia, que é um assunto que eu acho fundamental para a criação de conteúdo, né? Que é a estratégia e linha editorial do projeto. E aqui a aula ela é muito montada para os projetos socioambientais, né? A gente ancorou muito em cima disso. O exemplo que eu vou trazer hoje, inclusive, é de um. Mas eu queria muito que vocês pensassem isso também relacionado às marcas pessoais. E a gente falou sobre isso na aula passada, né? Como quem está nas redes sociais, trabalhando, tem aqui vários casos na turma de urgência, pessoas que trabalham sozinhas, pessoas que são produtoras, que estão começando. Pensem também nessa estrutura de conteúdo para os próprios perfis, sabe? Então, acho importante que a gente tenha esse olhar de marca, e marca é pessoa, e marca é marca mesmo, empresa, o que for, tá? Então vamos nessa. Quais são os tópicos que a gente vai abordar? A gente vai falar sobre persona, vai falar sobre definição de linha estratégica, a multiplicidade de formatos para as redes sociais. A gente vai falar um pouquinho sobre a compreensão dessa lógica da criação de conteúdo, que ao longo dessa aula inteira ela fica bem explicada. E vamos falar sobre storytelling, que é uma coisa importante, que é esse ato de contar histórias. Eu vou começar, inclusive, com isso. A primeira reflexão que a gente tem que ter nessa aula de hoje, e esse curso eu montei ele na ordem de coisas que eu acho importantes, né? Então, na primeira aula, eu faço esse overview do cenário que a gente está hoje, começo a trazer aqui alguns dos and don'ts de redes sociais que eu acho importantes, mas aqui é literalmente o mergulho que você tem que fazer para a rede social da sua marca, do seu projeto estar azeitado. E mesmo quem já está com o seu projeto aí há anos nas redes sociais e está fazendo esse curso para aprimorar o trabalho, né, que é o caso de vários de vocês, quando a gente rodou a pesquisa, a gente viu, não se contenham em voltar alguns passos e refazer essa pensata. Por quê? Porque a gente, na agência e todo o mercado de marketing digital, está sempre revendo estratégia. Então não é porque você já tem uma rede social consolidada, com muitos seguidores, com um conteúdo que funciona, aquele arroz com feijão já sobe, que você não pode revisitar essa estratégia para você repensar a história, tá? Então isso aqui é uma coisa super importante, que é que vocês pensem, para quem está começando nem se fala, eu acho que é um super exercício, mas mesmo para quem não está começando, para quem já está com a sua marca rodando, o objetivo aqui é rever, tá?
E aí, pessoal, a gente começa a pensar um pouquinho sobre qual é a história que essa marca vai contar nas redes sociais, né? O que que a gente vai trazer aqui de inputs que realmente vão fazer diferença? Queria apresentar para vocês, não sei se vocês conhecem esse conceito do Simon Sinek, né, que é um super best-seller contemporâneo, um escritor que fala bastante sobre inovação, tem um TED maravilhoso, inclusive está linkado na bibliografia desse curso, que um TED que fala sobre esse círculo dourado. Quem já tiver se deparado com essa metodologia, é hora só de revisitar. Quem nunca tivesse se deparado, acho que vale muito a imersão nesse conceito, porque ele é de 2010, esse TED, ou seja, ele tem 15 anos, mas ele continua sendo absolutamente relevante e importante. Ele trouxe um olhar de estrutura, de história, que é simples, mas como toda ideia genial é simples, se vocês pararem para pensar, né? A simplicidade é a máxima sofisticação que faz bastante diferença quando a gente pensa em estratégia de marca, tá? Então, o que que ele fez? Ele fez a teoria do círculo dourado. Qual é a teoria do círculo dourado? A gente tem três camadas de informações, né? Então, a gente tem a parte de fora, que é o que você faz, a parte do meio, que é como você faz, e a parte de dentro, que é por que você faz. Num TED longo, de 30 minutos, o que vale muito a pena ver, e aqui eu queria também dizer que eu sou muito eu tento dar recomendações bem diretas de bibliografia, porque senão eu acho que aquela bibliografia que vem com 50 links dá a sensação que você nunca vai ver nada, sabe? Tipo, traz 1000 referências que depois você não vai ver. Eu prefiro ser muito assertiva e trazer o que eu acho muito bom do que trazer um monte de link que as pessoas não vão ver e tal. Então, quando eu trago uma bibliografia, realmente é de alguma coisa bem importante. Esse TED é um deles que eu queria que vocês vissem. Ele é antigo e ele continua sendo muito relevante. E por quê? Porque no marketing as coisas são atravessadas, né? Claro, você tem na física, na matemática, na medicina, coisas que são relevantes aí há séculos, mas no marketing é tudo muito volátil. Então, continuar muito relevante desde 2010 é uma coisa bem importante dentro desse cenário. Então, voltando à explicação do Golden Circle, que é a teoria do círculo dourado. O Simon Sinek fala que a maioria das marcas pensa de fora para dentro. Ou seja, elas sabem o que elas fazem, né? Vamos lá, um exemplo aleatório para não ficar só dentro do mundo de socioambientais. Pizza, você tem uma pizzaria. Então, o que que a pessoa que vende pizza sabe? Que ela vende pizza. Isso é o que ela faz, que é como ela ganha dinheiro. Como ela faz? Ela pode ter ou um restaurante aberto que as pessoas sentam, ela pode ter um delivery, que é uma dark kitchen que não funciona, ela pode ter um serviço de assinatura da massa pré-preparada, né? Ela pode ter um projeto que ela só roda carrocinha de pizza em evento. Então, como você faz a pizza, que é o que você faz, você muda de diferentes momentos na vida, né? E isso vale para todos os negócios. E o porquê você faz, que é a grande pergunta, a maioria das pessoas, das pessoas e marcas não sabe responder. Então, por que que você faz? Eu vendo pizza, ué, para ganhar dinheiro. Claro, não é simplesmente essa resposta simplória, né? Quando a gente vai para profundamente sobre marca. Sempre tem um a mais nessa resposta, né? Por que pizza e não outra coisa, né? Por que que você não vende alguma outra coisa? Por que isso? Quando você responde, eu gosto realmente, olha, uma vez a minha avó italiana, ela fez e eu gostei desse assunto, ou então realmente eu sou uma pessoa que dentro do mundo das gastronomia, a massa me leva para um lugar diferente, e tal. Eu curto, sem romantizar muito o processo, mas sempre existe uma resposta de por que você faz aquilo. Eu dei um exemplo aqui aleatório, para não ficar só dentro do nosso universo de socioambiental, porque a gente vai falar bastante sobre isso. Para dizer para vocês que o que importa nessa pensata do Golden Circle e por que que ela é genial, é que a grande maioria das marcas e das pessoas pensa de fora para dentro. O que que o Simon fala? Que o que é disruptivo no mundo de compreensão de marca é você pensar de dentro para fora. Então, é você começar pensando no porquê você faz, e quando você tiver essa resposta, o como pode mudar e o que pode mudar, né? É, Essa reflexão de por que que a gente faz as coisas que a gente faz, isso vale para marca, vale para vida, vale para trabalho, ela muda muito a nossa forma de pensar sobre marca e muda a forma como a gente conta as histórias das nossas marcas nas redes sociais. Quando a gente entende o porquê a gente faz,
a gente inspira as pessoas ao contar sobre isso. Quem nunca conviveu com uma pessoa absolutamente inspiradora, e aí podem vir diversos exemplos na cabeça de vocês, o que vocês realmente gostavam de conviver com essa pessoa era a forma como ela era apaixonada por aquilo que ela fazia, ou o quanto ela executava muito bem, a história muito que ela contava. Então, esse conceito do Golden Circle, ele é uma primeira reflexão que eu queria que vocês fizessem sobre o projeto de vocês, que é muito fácil de fazer nessa aula, é mais difícil quando eu dou aula para um mundo corporativo, assim, que você tem menos propósito, sem nenhum demérito, eu adoro o mundo corporativo, trabalho com ele, tenho um monte de clientes, mas quando a gente trabalha com projetos socioambientais, entender a história é muito fácil, né? Sempre tem um porquê por trás. O nome técnico disso, dentro do mundo do marketing, é propósito, que é um conceito amplamente divulgado. Hoje em dia até caiu um pouco ali num lugar muito comum, dá um pouco de preguiça ouvir sobre isso, porque realmente é um conceito muito amplamente divulgado. Mas ele é amplamente divulgado porque ele é muito eficaz. Então, eu queria que vocês começassem fazendo essa reflexão do porquê o projeto de vocês existe. A gente ancora a história nesse porquê. Sempre tem uma explicação de porquê. Ah, porque lá atrás aquela pessoa que fundou acreditava nisso, nisso, nisso. Ou então porque a gente queria aquela espécie tirar da extinção. Ou então porque a gente acha... Essa história precisa estar muito clara e ela precisa vir de uma maneira contundente e de diversas maneiras que a gente vai pensar sobre isso ao longo dessa aula na tratativa de conteúdo que a gente faz. Então, comecem primeiro pensando na história, no porquê vocês fazem. E quando a gente responde o porquê, a gente inspira essa audiência, e aí o como pode mudar e o que pode mudar. Isso muda com o tempo. É, o fundador da Apple, ele muitas vezes, ele pensou, e o Bill Gates também da Microsoft, muitas vezes o Steve Jobs, ele pensou sobre isso. Ele tem uma série de textos que ele falava, na biografia também dele, ele fala sobre isso, que quando as pessoas perguntavam para eles o que eles faziam, o porquê que eles faziam, o propósito da Apple era e sempre foi fazer com que as pessoas pensassem diferente. Então, é o Think Different, né? E aí, ao longo da biografia, que aliás é um super livro, super recomendo, ele fala o como a gente faz varia. Porque hoje a gente está vendendo Mac, amanhã a gente vai vender iPad, depois a gente vai vender iPod, depois a gente vai vender iPhone. E o iPhone muda toda hora, né? Assim como todos os outros devices. O porquê ele faz não muda, que é você associar a Apple, que é essa marca, gostem ou não, né, imensa no sentido de significado, de símbolo, ser esse exemplo de criação, de criativo, de pensar diferente. Então, esse é o propósito da marca. Então, essa primeira reflexão, ela é uma reflexão importante, ela é uma reflexão profunda, que eu queria que vocês revissem esse TED e que ele começa a ajudar a gente a contar e amarrar essa história do projeto socioambiental de vocês, tá? E aí, é essa história do porquê que o seu projeto existe que você vai contar nas redes sociais da marca, só que você vai contar ela de muitas formas diferentes. Então, essas são as variações que a gente vai fazer, que a gente vai pensar conteúdo, vai pensar formas diferentes de falar. Eu vou trazer exercício aqui para vocês hoje, para vocês pensarem sobre isso. Mas a resposta, no fim das contas, é essa. Portanto, storytelling, que nada mais é do que essa arte de contar essas histórias, é como a gente vai comunicar essa mensagem, né? Como a gente vai fazer com que essa mensagem chegue para as pessoas de uma maneira muito interessante a ponto de influenciar emoções, compartilhar conhecimento, né? Fazer com que as pessoas realmente gostem do seu projeto e se inspirem pelo seu projeto com as histórias que você conta. E são várias histórias, né? Existe, claro, uma história única, que é a história de fundação, a história principal, a história de por que existe, mas isso atravessa todas as instâncias do projeto e todas as entregas. A gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai usar essa arte de contar a história para emocionar, para gerar identificação, para engajar esse público e para informar com criatividade, que é isso que a criação de conteúdo faz. Quando a gente consegue informar com criatividade, a gente sai dessa mera exposição de informações.
né? Então, qual a diferença de uma pessoa que estuda criação de conteúdo para uma pessoa que está simplesmente postando na rede social? A forma como você vai postar esse conteúdo, né? No fim das contas, você está falando sobre o projeto, sobre os aspectos do projeto, sobre as características que ele entrega. Só que a forma como a gente faz, a forma como a gente conta essa história, o envolvimento, o formato de conteúdo, a distribuição vai fazer diferença. Então, no fim das contas, é isso. E isso cessa muito também uma possível ansiedade, que ninguém externou ainda até agora, mas que é muito comum, de achar que o assunto esgota. Que é uma coisa que a gente ouve muito isso, né? Tipo, ai meu Deus, meu projeto só tem isso, não tem mais o que falar. Não estudou estruturas, vamos estudar sobre isso, porque tem muita coisa para ser falada, nenhum assunto esgota, né? A gente tem assuntos, tem formas infinitas e diferentes de você falar sobre absolutamente a mesma coisa sempre, né? Então, isso é um assunto muito relevante. Eu trouxe aqui, todo mundo estava na aula passada, então não preciso repetir. Aliás, não, Raquel não, hein? Raquel não estava, então não posso repetir. Eu lembro que ela não estava. Raquel, a gente se conhece, a gente se conheceu no ano passado no curso de conservação do INCAB, do IP lá, do INCAB. Eu vou repetir só isso que eu falei na aula passada, que quando eu trago exemplos aqui de coisas que a gente faz na Forest, são exemplos, obviamente, que podem ser falados, que não são sigilosos, e de coisas que eu quero poder dar exemplo. Nunca é só para falar das coisas que a gente faz, é para trazer um exemplo claro e de coisas que estão abertas. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que eu falei que os assuntos não se esgotam. A gente atende na agência o Instituto Rubens Gershman, que é um instituto que conta a história do artista plástico Rubens Gershman, que já morreu e tem um legado imenso de contribuição para a cultura brasileira, atravessou Tropicália, enfim, ele é artista de pintura plástica, escultura, filme, de muitas plataformas. Qual foi o caminho que a gente imaginou para o Instituto lá atrás, e que a gente é o nosso cliente mais antigo atualmente, que já tem 5 anos que a gente atende a conta deles? A gente fez uma estrutura em que a história contada é da obra em si. Então, por que que eu estou dando esse exemplo aqui? Porque aí quando a gente pensa, pô, como é que eu vou esgotar esse assunto? Eu vou falar do Rubens. Ah, o Rubens, ele nasceu assim, assado, ele influenciou assim, assado, ele tem isso, isso, isso. Acabou, né? Se você for falar, apesar da história dele ser riquíssima e maravilhosa, tem obras dele no mundo inteiro, influenciou uma série de pessoas o tempo todo. Outro dia, nem Mato Grosso, dando entrevista no Bial, citou. Enfim, ele é hors concurso, depois quem quiser procure saber, é bem legal. A estratégia de conteúdo que a gente ancorou para fazer as redes sociais deles foi em cima da obra. Então, a cada post é uma obra, a cada obra tem uma história. E com isso a gente fala do Rubens contando a história das obras. Então, tem um super trabalho de pesquisa para explicar qual era o contexto daquela obra. A gente se ancora nos livros, que são os livros datados, que mostram a época. E tudo isso está nas legendas. E às vezes o post aí tem a ver com o estilo mesmo do cliente. Ele é uma arte estática, ele é uma estática da obra, só isso. Só que a legenda vem com história. Então, eu estou dando um exemplo aqui de uma coisa que mostra, de um tipo de cliente que a gente tem, que mostra que a história nunca esgota, entendeu? O negócio é como você ancora. E isso é importante para não dar ansiedade para quem tem. Não sei se é o caso dessa turma, pelo menos ninguém externou até agora, mas caso tenha, que é super comum, isso é uma calmaria relacionada a essa questão de contar histórias, tá? E aí, se a gente vai contar a história desse projeto, né, a gente precisa escolher o que e como a gente vai contar. Como é que a gente faz essa escolha? É essa escolha de o que vai ser falado do projeto. E aí, como vocês podem ver que eu estou bem na ordem, né? Do que a gente tem que pensar quando a gente está pensando de estrutura de rede social, de projeto, etc. É escolher o que eu vou dizer desse projeto. Aqui a gente entra no conceito de linha editorial. Linha editorial, ela é a forma como é esse conjunto de princípios, de valores e de diretrizes que vão definir como essa marca se expressa nas redes sociais. A linha editorial faz com que, se você der o mesmo cliente para 5 agências diferentes criativas, você vai ter 5 feeds de redes sociais completamente diferentes. E não tem certo e errado, são estilos e formas de fazer. Então, quando você tem uma única marca, se você deixar 5 criativos criarem para essa marca, vão ter 5 formas diferentes de contar. E todas estão certas, elas são visões. Cabe ao cliente, à marca, entender qual ela gostou mais, né? Qual que tem a ver, o estilo e etc. É, então, a linha editorial é esse conceito que determina a linguagem e o tom da comunicação, né? É como é que a gente garante consistência, alinhamento,
Como é que a gente traça os objetivos que esse projeto socioambiental tem e faz uma linha narrativa para a rede social, que eu vou explicar com exemplos e como é, que seja realmente interessante para o projeto, tá? Então, linha editorial é esse conjunto de princípios, valores e diretrizes. Eu gosto muito de dar um exemplo de banca de jornal. Quando você chega numa banca de jornal e você procura uma revista feminina, é porque hoje em dia, né, enfim, esse mundo de revista diminuiu muito, mas tá vivo aqui no imaginário de todos nós. Quero uma revista feminina. Ah, uma revista de moda, enfim, uma revista de mulher ali 30, 40 e poucos, 50 e poucos anos e tal. Vou dar uma olhada. Todas as revistas, Cláudia Capricho, ela Capricho não quer mais nova, mas enfim, essas revistas todas contemporâneas, elas têm linhas editoriais diferentes para falar sobre a vida da mulher, sobre o feminino, sobre o que nos tange esse ecossistema dentro dessa visão de revista. Todas elas estão falando sobre entretenimento feminino, porque elas estão oferecendo para o seu público-alvo, que são essas mulheres de faixas etárias diferentes, diferentes visões de comunicação. E isso são linhas editoriais diferentes. Então, pare para pensar que as redes sociais elas são grandes bancas de jornais, né? Onde a gente tem uma série de interpretações e formas de você falar daquela rede social para uma linha editorial que você pode escolher. E isso, falando muito da prática aqui do balcão, né, da barriga no balcão, que é o meu dia a dia de agência, é muito o que a gente pega quando a gente pega um cliente que já tem uma rede social que ele não gosta. Ele às vezes chega dizendo, né? Tipo, ó, a gente tem rede, mas não funcionou, a gente achou que tá muito assim, muito assado. A gente vai mudar a linha editorial, mas no fim das contas vai falar sobre as mesmas coisas, é a forma que muda, né? Então, o projeto continua sendo o mesmo, ele faz as mesmas coisas, o modelo de negócio dele do como e do que é o mesmo, mas a forma como a gente fala, como a gente trata a marca, puxa foto, se coloca, bota o porta-voz, produtiza o bastidor. Isso é que é o diferente dentro desse dia a dia. Então, essa linha editorial vai mudando. É muito importante o conceito de linha editorial para que vocês determinem uma maneira de contar essa história nas redes sociais da marca. E aí, com isso, eu queria propor esse exercício, gente. Depois esses slides vão todos para vocês, então eu só vou pensar aqui em voz alta, não é para fazer exercício agora. Eu vou falar sobre esse exercício, vocês vão refletir junto comigo, se vocês quiserem fazer anotações, etc. Mas usem o espaço depois da aula para fazer isso, para não tomar esse tempo aqui. Mas é um exercício que vai fazer com que vocês tragam essas pensatas, assim, para arrumar um pouco esse início de reflexão sobre linha editorial e sobre contar histórias. Primeiro, esse conceito de tom de voz, que é um conceito explicitamente do marketing que vai falar sobre como essa marca fala nas redes sociais. Então, uma das definições de linha editorial é definir o tom de voz. O tom de voz é um termo técnico, assim como o propósito é um termo técnico dentro do marketing, etc. Então, como é que a marca de vocês fala? Por exemplo, já pararam para pensar como é que vocês escrevem essas legendas dentro das redes sociais? Tipo, se vocês estão no automático, escrevendo, passando informação, ou se vocês estão definindo uma forma de falar que seja um pouco mais profunda. Então, como é que é esse tom aqui? É, esse é um tom. Quando eu abro a tela aqui agora, vocês estão vendo o slide lá no fundo? Ou vocês estão me vendo a tela, vendo vocês mesmas, só para saber? Vocês estão vendo o slide, né, que eu estou passando? Isso. Sim, então tá. Não, é porque de vez em quando eu vou abrir a tela só para ver os rostos, e aí eu não quero que suma o slide. É, Parem para pensar na forma como vocês estão escrevendo as legendas dessas redes sociais, ou como vocês, quem ainda não está produzindo, está pensando em escrever. Precisa ter uma decisão prévia. Esse tom, ele é formal, ele é informal. Vocês vão usar emojis nas legendas? Elas vão ser legendas mais robustas, quatro parágrafos de 4 linhas, cada um, 2 parágrafos. Vocês vão mais direto ao ponto? Ou a forma desse projeto construir pensamento é uma coisa um pouco mais profunda? Vocês vão falar o projeto na terceira pessoa, ou vocês vão falar nós na primeira pessoa, na terceira, entendeu? Essas decisões não são triviais. Isso é tom de voz de marca. Carla, como eu decido qual caminho eu vou fazer? Refletindo profundamente sobre o propósito da marca, sobre por que vocês fazem.
Então, por exemplo, uma decisão muito simples aqui dentro desse mundo de tom de voz, que é falar nós ou falar o projeto. Você fala na terceira pessoa, o projeto socioambiental está com vagas abertas para jogar. Ou então, nós estamos com vagas abertas, não sei o que, não sei o que lá. Você está falando a mesma coisa de maneiras diferentes. Isso é uma decisão de proximidade ou de distanciamento. Um é melhor que o outro? Não, são diferentes. Um quer se posicionar de uma maneira mais corporativa e o outro de uma maneira mais íntima. É a forma como quem dirige o projeto se sente à vontade, a forma como a pessoa de estratégia de comunicação está pensando. Esse tipo de decisão, ele é importante, ele começa mesmo dentro de você montar a linha editorial. A gente pode usar gíria na legenda desse projeto socioambiental? Não pode usar nenhuma vez gíria. A gente brinca com alguma trend de um jeito em que eu mudo a minha forma de falar, ou nunca vou mudar a minha forma de falar, de nenhum jeito. Essas decisões precisam estar refletidas no começo de montar a sua linha editorial, da sua estratégia, sabe? Então, isso é muito uma reflexão que precisa ter a ver com quem comanda esse projeto, né? Com quem vocês profundamente são, ou se for uma marca que vocês estão trabalhando, o que que essa marca gostaria, né? Então, esse tipo de reflexão ele é super importante e começa sendo essa reflexão de tom de voz. Então, essa é uma primeira Car- pensada. Oi, Carla, oba, fala. o tom, você deu alguns exemplos aqui. No caso Uhum. da Escas, por exemplo, a gente é informal, mas a gente é técnico também. Sim. Como é que dá Vocês para. conseguiram encontrar um meio do caminho, né, que atende aos dois, mas lendo de fora, e como eu consumo também, né, dando aula e por conta do IP, eu acho que é um posicionamento mais corporativo mesmo, né? Ele é mais profissional, é a escola, né? Até porque vocês abarcam toda semana, mês, diferentes pessoas dentro da escola dando aula. Então, vocês precisam ter uma unidade da ESCAS para que o diferente se sobressaia, né? Então, tem que ter uma Uhum, unidade aqui muito. Então, acho que aqui vocês conseguiram ter esse lugar. Mas ela, por exemplo, não é um perfil e zero, nenhum problema. Pelo contrário, eu acho ótimo que brinca com as coisas, né? Ou então que se apropria daquele cenário, daquele professor, daquele momento e muda a forma de falar por causa disso, o que eu acho ótimo. Eu também sou ah, super a favor de não mudar, mas é que tem alguns perfis que cabe esse lugar. A gente tem, por exemplo, um perfil de um cliente que é o Move It, que é um aplicativo de transportes que a gente começou eles há pouquíssimo tempo. Alguém usa Movit aqui? Porque ele é no mundo inteiro. Tem, vocês conhecem? É super legal, é um aplicativo de deslocamento. Depois baixem quando vocês puderem. Você consegue ver quanto tempo vai demorar seu ônibus. Beleza, Rodrigo, sem problema, querido. Vai estar gravado. Abraços, boa noite. Depois, dei uma olhada lá e também estou trazendo aqui exemplos de coisas que a gente faz que eu acho que vale. Então, foi uma conta que a gente acabou de começar, é uma conta mundo, então ainda vai demorar a subir o número de seguidor. Mas é muito legal. Oba, vou ler já, Amanda. Mas é muito legal porque eles têm um terreno muito de poder brincar. Por quê? Porque o estilo do público, a gente vai chegar nessa aula ainda, a gente vai falar sobre público, é um público jovem, é um público que está se deslocando o tempo inteiro, que usa ônibus, etc. Então, eu preciso poder reagir a memes, a trends, etc. Então, o meu tom de voz com eles é um tom de voz que permite brincadeira o tempo todo, entendeu? A gente consegue chegar lá sem perder a autoridade, claro, que eles são, literalmente, eles têm milhões de usuários só no Brasil, 1,5 bilhão, acho que no mundo. Então, tem uma responsabilidade muito grande, mas a forma como a gente fala é uma forma jovem, um tom de voz que pode brincar, pode zoar, baixa o Move It, fala sério, não perde o ônibus, não chega atrasado, né? Então é um pouco por aí. Já vou deixar falar um segundo. Eu misturo as duas coisas. Comecei a usar mais o On Safari quando. Aliás, eu amo esse nome, gente, eu acho muito bom. Quando os posts eram repostados. E aí a origem do conteúdo sumia no outro perfil que fez o repost antigo, não botou o atual do Instagram. Ah, legal. Eu acho também. Eu acho que o projeto é um caminho muito seguro, né? Para a gente conseguir ter a gente traciona, né? O que que foi repostado a partir da gente. E eu amei que você falou isso, Amanda, porque aí é bom que eu já vou falando de coisas atuais também. Esse recurso novo do repost, que eu não sei se todo mundo está ciente, né? Que é esse repost automático.
ele é traiçoeiro. Não sei se vocês já estão usando, ele vale usar, mas tem que usar com bastante cuidado, porque ele cria um novo feed, né, no perfil, e ele rouba um pouquinho de engajamento. Porque como ele é um recurso novo da Meta, né, tudo que a Meta coloca de novo, ela te premia por você usar, ela diminui um pouquinho o alcance do outro. Então a gente está usando com bastante parcimônia nos perfis, porque, cara, não dá para sair usando, senão a gente começa a botar dois posts, um post competindo com o outro no mesmo dia, e isso está dando uma derrubada no alcance. Como a gente começou a entregar agora os primeiros relatórios desde que a ferramenta foi liberada, a gente viu essa competição. Então, estou aproveitando e trazendo aqui um ponto importante. Antes de ler o Juan queria na ordem aqui. Esqueci o seu nome, é porque tá comunicação ou sócio bio, me fala. Ai, desculpa, gente, é porque eu Imagina. entro pelo e-mail do trabalho, eu sou Sabrina. Imagina. Sabrina, obrigada. Fala, Sabrina. Pronto, Carla, estou com duas dúvidas. Bom, Tá. primeiro sobre o tom de voz. Uhum, Eu pensei que para definir o tom de voz, primeiro não teria que ter bem definido qual é o meu público ali que interage comigo no meu perfil, se é mais homem, mulher, qual a faixa de idade, enfim, às vezes até a uhum, região, né? De repente uhum. muda também um pouco como eu vou falar. Essa é uma dúvida. A outra dúvida, voltando um pouquinho mais, você falou sobre o círculo dourado, você falou sobre o porquê, o que e como. Eu Isso. sou sócio bio. Como seria exatamente essa pergunta, né? Porque eu entendo que por que o sócio bio existe, o que é o sócio bio, mas e o que que é o como? Como eu não consegui identificar muito bem, como eu reflito sobre isso. E o último foi sobre essa nova ferramenta que eu realmente não conheço. Eu queria que você me dissesse um pouquinho mais sobre ela, essa de Claro. repostar. Vamos lá. Então, na ordem aqui das perguntas. Então, primeiro sobre o tom de voz. A meu ver, primeiro assim, marketing não é uma ciência exata, né? E a gente chega a conclusões por muitos caminhos diferentes. Então, isso aqui é um conhecimento empírico que eu estou trazendo, mas se o teu insight vier de outra forma, tá tudo bem. Eu gosto de fazer a reflexão de storytelling, de tom de voz primeiro, antes de perfilar público. Por quê? Porque eu acho que o público varia depois de um tempo e varia com o tempo também. Então, eu acho que é uma reflexão anterior, primária, sabe? Tipo, de essência de marca. E esse público que também é importante, você vai ver que é o próximo slide ali, vai ser a persona, né? Vai ser esse exercício. Ele é super importante. Isso é uma coisa. A outra coisa que você perguntou foi sobre o como, né? O como é modelo de negócio. Então, é como o sócio bio gera valor, ou se sustenta, ou o que que ele tem de projeto, como é que é o modelo, sabe? Que acaba acontecendo. Então, acho que essa é a sua pergunta, a sua reflexão, porque apesar de ser ONG, projeto social, etc., sempre tem algum né, modelo para ser sustentável. Então, esse é o como. E a terceira que era sobre a ferramenta nova, é uma ferramenta que estreou há pouquíssimo tempo, que você, no Instagram especificamente, você agora vai ter os comentários, o compartilhamento, que é aquele aviãozinho. Você tem uma espiral de repost. Ele é como se fosse uma circular de repost. Você consegue repostar no feed conteúdos de outras pessoas. Sim, Raquel, veio do TikTok. Eles imitaram de novo o TikTok. Na aula passada a gente ficou falando sobre tudo que era tipo cópia que eles foram fazendo. Então você consegue repostar, você cria como se fosse um segundo feed dentro do perfil, tá? Respondi? Sabrina, respondi, né? Mara. Deixa eu ler Juan aqui. Esse tom de voz pode mudar de acordo com a postagem? Exemplo, no Ecoporé fizemos uma série de vídeos de uma campanha Rondônia e Amazônia. A gente começou o teaser, por exemplo, com a pessoa que falou dizendo égua, mana. Mas quando falamos notícias não brincamos tanto. Aí é menos sobre o tom de voz e mais sobre as editorias. Tipo assim, existe uma unicidade de tom de voz, onde você vai ter diversos tipos, a gente vai falar inclusive nessa aula aqui, de formatos de posts. Então, pode ser que tenha um post mais institucional, que você vai falar de uma maneira mais séria, pode ser ou notícia, pode ser um post de engajamento, em que você vai falar de outra maneira. Então, eu vejo uma unicidade de tom de voz de marca maior, e você tem diferenciações de formato de post, entendeu? Mas é ideal que você tenha um tom de voz que seja único e que vai sendo adaptado para o tipo de conteúdo que você faz. Mas assim, não é brutal a diferença. Então, por exemplo, você não vai ver um perfil corporativo que tem um tom mais sério e aí, do nada, numa outra postagem, ele tá fazendo uma super, sabe, uma super brincadeira que você quase que descola ali um perfil do outro. Então, existe uma unicidade, tá, Juan? Me fala se eu respondi.
E Raquel, sim, essa ferramenta veio super de repouso do TikTok. Gente, TikTok continua sendo influenciando tudo e todos, né? Impressionante. Então, sobre tom de voz é a primeira questionamento do exercício. Segundo, né, questionamento do exercício aqui que eu queria que vocês fizessem depois. E aí, gente, qual é o objetivo? Vocês vão depois pegar esses slides e vocês vão fazer esse exercício em cima do projeto de vocês, tá? Para ver o que que vocês vão trazer de referência. Aí depois temos aqui, anda pro lado. Quais serão os temas e os assuntos mais relevantes a serem abordados nesse perfil, que também parece uma coisa óbvia, mas não é se você sentar com uma folha branca e se deparar sem ser no chat GPT, você enfrentando uma folha branca, sabe, sozinha, e dizer sobre o meu projeto socioambiental, quais são os temas e os assuntos mais relevantes. Eu vou falar sobre a parte educacional, vou falar sobre a parte comercial, vou falar sobre. Você vai listar todos esses temas e assuntos relevantes que você acha que vão ser importantes serem abordados no perfil. Isso é importante. Ai, Laura, acabei de ver que você estava com a mão levantada, já vou te passar a palavra. Isso é importante porque faz com que você faça escolhas na linha editorial. Porque você não vai falar sobre tudo, né? A rede social ela é muito esse lugar da edição e do recorte. Você não vai falar sobre absolutamente tudo, porque não é tudo que é relevante. Outro dia a gente estava fazendo uma consultoria para um segmento da área de minério e era uma época de Dia dos Pais. E aí eu lembro que dos feedbacks que eu dei era assim, por que que essa marca precisa dar Feliz Dia dos Pais no feed? Tipo, por que que eu quero ouvir de uma empresa de minério Feliz Dia dos Pais no feed, entende? A não ser que tenha uma campanha de alguma maneira com os funcionários, é muito distante o teu assunto para você só surfar nas datas comemorativas. Você tem que fazer escolhas, não tem jeito. Então, é isso, listar os temas relevantes. E ali eu absolvi eles naquele momento de pular as datas comemorativas que não tivessem a ver com o minério. Ou o minério, ou a indústria, ou que fossem importantes para eles. Vocês não têm que fazer uma Wikipedia que todo dia é dia da árvore, dia disso, dia daquilo. Tem que fazer escolhas, sabe? É importante. Fala, Laura. Eu não sei se for muito fugir do assunto, pode deixar para o final. Claro. Mas você falou que você opta por pensar primeiro sobre o como antes de ir para quem. Eu queria só saber o porquê, porque eu acho que isso é importante da gente entender que é uma forma muito linear, a gente pensar primeiro no para quem e depois no como. E se está sendo invertida a ordem, o porquê que está sendo feito. Só porque eu acho que isso é algo importante. Claro, é não o para quem, é o quê. Então é primeiro o porquê, depois o como e depois o quê. O para quem ele entra de uma maneira mais transversal a esses temas, mas é mais sobre marca. Então, por exemplo, no seu caso, do Lira, né? Por que que o Lira existe? Porque projeto da Amazônia, lá, 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 lá. Como ele existe? Olha, hoje a atuação do Lira é através dessas frentes aqui, assim, assim. Tem esse projeto assim, tem esse projeto assado, tem esse projeto assado. O que o Lira faz, né? Ele faz tal coisa e tal coisa. O como, ele até pode mudar, porque o projeto testa mil maneiras de existir, mas o que ele faz efetivamente é impacto, assim, assim, assado. Entendeu? Então, essa reflexão de por quê, como e o que, nessa ordem, de dentro para fora, faz diferença porque a gente entende que o que a gente faz varia com o tempo. Mas o porquê a gente faz varia muito pouco. Se não tiver ficado claro, me avisa que eu entro mais nos detalhes. Mas foi útil essa explicação? Uhum. Tem certeza? Se quiser, eu posso desenvolver mais. Não Não, é tem. mais. Acho que eu entendi que eu não estava falando da estrutura do círculo, eu Ah, estava tá. perguntando um pouco na sua fala Que é, eu falei do público-alvo que vem depois. isso. Ah, tá, entendi. Porque, vamos lá, aí é porque para mim super tem ligação com esse círculo também. Porque eu acho que existe um conceito anterior de marca que ele precisa estar muito firme, independente do público-alvo. Vou dar um exemplo. Quando você começa uma rede social do zero, é,
a forma como você estrutura a sua linha editorial e o seu conteúdo tem que se manter independente daquele público-alvo que você quer estar chegando. Esse público-alvo que você quer, ele vai chegar com o tempo. Só que às vezes quem te segue nas redes sociais não é exatamente o público ao qual você está direcionando a sua fala. Chanel, vamos dar, eu gosto de dar exemplos macro porque é o ideário de todo mundo. A quantidade de pessoas que segue a Chanel, você acha que qual porcentagem tem capacidade de comprar uma bolsa de 25 mil reais e 30 mil reais? É uma porcentagem muito pequena, mas todo mundo segue. Independente disso, a Chanel continua falando com a audiência que compra. É porque ela inspira todo mundo por conta dos atributos, aí é outra camada, né? Do luxo, de você ser percebido. E hoje em dia esse capital digital, ele é muito importante para as marcas de luxo, porque as marcas de luxo vivem, essa é a pesquisa assim, comprovada, vivem muito mais do público que parcela 1 milhão de vezes para comprar do que os super ricos, né? Que são uma porcentagem muito pequena. Quem sustenta as marcas de luxo hoje em dia é muito esse pessoal do TikTok que vê, né, e tá ali se esforçando muito para comprar. Mas é porque é um cenário que eu acho interessante em termos de digital, por isso que eu falo. Independente da Chanel ter milhões e milhões de seguidores, aquela porcentagem que é a porcentagem que tem realmente dinheiro para comprar e faz a marca existir, o conteúdo é direcionado para elas, entendeu? Então, assim, você, claro, existe no digital e você tem, putz, 1 milhão de camadas nessa minha fala, mas ela tá totalmente focada nesse público-alvo. Havaianas, por exemplo. Saiu, não sei se vocês viram há pouco tempo, que agora tá tendo as semanas de moda, né? Paris e Milão, etc. Todo mundo falando que os flip-flops foram uma dos achados das gringas agora esse ano. Que é uma coisa que brasileiro sempre usou. Que é a Havaiana com terno, tipo, só que eles usando em coisas mais de moda, né? Ah, Havaiana com uma bermuda, Havaiana com calça, não sei o quê. E super num lugar, assim, muito elitista. E aí a Havaianas ficou impávida em relação a isso. Não sei se vocês repararam, eles não mudaram a linguagem deles, porque eles não estão falando para esse público alta moda. Isso é uma utilização de um símbolo que nem é Havaianas, porque essas flip-flops que bombaram não eram Havaianas, foram várias outras marcas, The Row, umas marcas, enfim, super hypadas. Porque a Havaianas fala com o público tropical que exporta aqueles milhões do mundo inteiro, praia, piscina e o chinelo que custa 20 e poucos reais, entendeu? Então, eles não mudam a forma de falar. Então, só para não me estender demais aqui nessa explicação, mas eu quero muito que faça sentido para você, e por favor, pergunta sempre que você quiser. O conceito de tom de voz, ele tem que ser anterior ao seu público-alvo, porque às vezes quem vai te seguir na rede social não é exatamente o público-alvo que você quer. Eu vou falar aqui um pouco sobre esse exercício de público-alvo e persona, porque ele também muda a vida quando você faz ele profundamente. E aí me fala depois se ficou mais claro quando eu chegar nessa parte, combinado? Beleza, então vamos nessa. Então, aqui a lista importante de quais são os temas e os assuntos mais relevantes a serem abordados no perfil, super importante. E aí, a minha próximo item, que é qual é o público-alvo que você quer alcançar. E, portanto, quais são as suas personas. E esse conteúdo, esse conceito, é o conceito também que muda muito a forma de para quem a gente escreve. O público-alvo dentro do marketing, ele é aquele conceito da informação demográfica. Então, é geolocalizada. X pessoas vêm do estado tal, X pessoas vêm do estado tal, Y pessoas têm X há tantos anos, né? Você tem acesso por celular, acesso por desktop, são os dados demográficos, é dado bruto. Isso é público-alvo. A especificação do público-alvo é a persona. E esse conceito de persona, que é um termo técnico do marketing, faz toda a diferença quando a gente está aqui seguindo essa linha de contar a história, montar a linha editorial, entender tom de voz, até chegar de para quem eu quero falar. E aí, o que é o exercício de persona? É a gente refletir profundamente que se essa marca fosse... Ai, meu Deus, passou. Se essa marca fosse uma pessoa, quem ela seria e para quem ela falaria? Então, tem um exercício prévio de persona, que é você pegar o seu projeto socioambiental e você conceituar ele profundamente. Então, esse projeto socioambiental, acho que ele fala com pessoas de X há tantos anos, o público-alvo dele principal é A, B, C, acho que são pessoas interessadas nisso, nisso, nisso,
mas eu queria entrar um pouco mais a fundo e perfilar essas personas para que eu consiga escrever e produzir conteúdo para elas. O objetivo desse exercício aqui dessa aula é a gente especificar a persona de um jeito muito interessante para que eu pense nela quando eu estou produzindo o conteúdo das redes sociais da minha marca. Então, qual é o exercício que a gente vai propor? Primeiro, entender que esse estudo de persona no marketing é essa representação semificcional do que seria esse cliente ideal, né? Ela é uma semificção. Eu vou detalhar características, comportamentos, motivações, dores, ambições que vão além desses dados demográficos básicos. Então, eu vou pegar, bom, o meu projeto socioambiental, estou brainstorming aqui, e eu vou mostrar aqui literalmente um exercício em que eu faço isso. Ele fala com esse tipo de público, que é um tipo de público que eu acho que se interessa muito por tal coisa. Ele fala com outro tipo de público que quer muito tal coisa. Ele fala com esse tipo de público que tem este problema. Quando a gente tenta perfilar as personas e a gente tenta perfilar as características dela, tem mais chance de eu acertar a forma como eu me comunico para ela. E é isso que eu vou mostrar nesse passo a passo. A gente vai fazer esse exercício de persona, que é pensar quais são as características do seu público-alvo, das redes sociais do seu projeto, dando como se fosse um nome, uma idade, uma profissão e características específicas para esses potenciais grupos de clientes. Fazer esse exercício totalmente ficcional, você vai pegar uma folha e você vai começar a dar um nome para cada uma dessas pessoas e dizer o que elas querem, vai fazer com que a gente consiga projetar quais são as dores e as ambições, ou seja, quais são os problemas e o que elas querem para eu poder produzir conteúdo focado nisso. Isso faz toda a diferença. Porque quando eu produzo conteúdo focado nas dores e ambições de uma persona ideal, eu trago um post que é muito mais assertivo num problema do que simplesmente falar o meu projeto socioambiental quer salvar a espécie e tal. Fica menos panfletário, entendeu? A gente vai em cima, de fato, do que são os desejos e os medos dessa pessoa. E aí, com isso, eu proponho esse exercício 2, né? Que é listar todas essas possíveis personas do seu projeto socioambiental, então, todas as características do seu público-alvo. Stakeholders, pesquisadores, pessoas que querem trabalhar lá, pessoas que são parceiras de outras áreas, e vai listar cada uma dessas pessoas dentro de uma folha, que é aquilo que eu tinha falado para vocês fazerem também, não agora, mas num momento tranquilo. Depois vocês vão listar as dores e as ambições de cada uma dessas pessoas. Então, essa pessoa tal, que é um pesquisador, que tem muita chance de trabalhar no meu projeto, o que ele quer saber é se esse projeto, qual é o tempo que dura esses projetos. Isso é uma ambição que ele tem. Um medo é que ele, de repente, acha que pode ser uma condição de segurança difícil de trabalhar nesse projeto. Essa outra persona, que é um parceiro que pode vir a querer trabalhar junto com o meu projeto, uma dor desse parceiro é entender se eu vou conseguir gerar valor dentro dessa cadeia para ele. Uma ambição desse possível parceiro é entender de que maneira esse projeto pode somar para a pesquisa dele, ou então para a marca dele aparecer. Aqui no chat. Calma aí, tem várias dúvidas. Opa. Ah, tem coisa de tom de voz que eu ainda não tinha visto. Vou responder já já, só para não me perder nessa explicação. Então, esse exercício 2 também, de definir persona e de você tentar listar quem são esses público-alvos e trazer características para eles, vai fazer com que essa comunicação seja uma comunicação mais assertiva. E eu vou mostrar aqui com exercícios específicos, tá? Deixa eu só responder essas duas dúvidas aqui. Usar o tom de voz bem-humorado pode desqualificar a audiência? Jamais, Heloísa, não. É só uma questão de ajuste mesmo, de expectativa e de posicionamento de marca. Tá cheio de marca aí que tem um tom de voz super bem-humorado e que faz muito bem esse trabalho, né? Duolingo, por exemplo. Quem nunca não conhece, segue Duolingo para estudar, só para ver Netflix, nas redes sociais. Estou tentando falar esses mais mainstreams, assim, que todo mundo conhece. Magazine Luiza, são essas marcas que são marcas que usam um tom de voz bem-humorado e tem uma presença digital fantástica e alinhada ao seu público-alvo, mas tem que estar alinhada. Raquel, tem problema ter múltiplas personas? Não, é fundamental ter múltiplas personas. Primeiro porque, vou ler o final da frase, mas aqui já, essa primeira pergunta já é ótima. Toda marca tem múltiplas personas, porque o seu público-alvo ele tem uma série de clientes diferentes. Então, você fazer múltiplas personas é fundamental para que você, inclusive, consiga ancorar posts diferentes para personas diferentes. É para pensar assim, por exemplo, um supermercado.
Quantas pessoas não tem no supermercado, né? Que são as pessoas que sempre vão comprar ali, os pais e as mães que vão ali toda semana comprar um monte de fruta para os seus filhos e, né, a criança ali, o jovem que vai comprar coisas um pouquinho, né, mais baratas ali no início da semana, o jovem plus, que é o cara que vai comprar vinho no final de semana e vai cozinhar, etc. Aí o idoso que vai todo dia porque esquece alguma coisa, a pessoa que trabalha nos restaurantes próximos que vai para comprar coisa técnica que faltou. Só nisso aqui, sem fazer muito esforço, já citei 5 pessoas diferentes. Eu preciso ter conteúdo para cada uma dessas pessoas. E elas têm dores completamente diferentes. Então, é assim, quando a gente perfila as pessoas, a gente consegue entender por que tem que ter conteúdo para cada tipo de pessoa. Aí você continua aqui. Por exemplo, na Encabe a gente tem como objetivo chegar no público leigo, mas também agências governamentais e profissionais que atuam no campo, biólogos e veterinários. Temos essas pessoas por lá, mas poderia ser um problema no sentido de perder a objetividade na mensagem ou algo assim? Excelente pergunta. Não. Primeiro que eu queria elogiar, que eu já te falei isso presencialmente, que eu acho as redes do Encabe lindas, acho que você arrasa. É, não, nenhum problema. Por quê? Porque quando a gente entende quem são as nossas personas, elas fazem parte de um grande conjunto que é aquela marca. Então você fala mesmo cada dia sobre a mesma coisa, né, contando a mesma história, mas para cada persona diferente, tudo isso faz esse grande conglomerado de informações sobre aquela marca. Então nem um pouco desqualifica, pelo contrário, é importante. Às vezes, quando a gente faz consultoria aqui para, sei lá, médico, por exemplo, que é o tipo de profissional liberal que a gente faz muito consultoria e mentoria, que são os serviços que a gente tem para pessoa física. A pessoa chega e fala assim: nossa, mas eu tenho o público que é o paciente do consultório, eu tenho o meu público de palestra, eu tenho o público da indústria farmacêutica e eu tenho o público propagandista. Para quem eu estou falando? E tem o público da rede social, que nunca vai pagar minha consulta, porque minha consulta é cara, mas ele gosta de saber do problema, porque eu sou especialista e eu falo sobre a minha especialidade. E eu falo, você tem que criar conteúdo para os 5. Porque cada um vai ter ideia de que você pode gerar valor para aquela pessoa em um determinado momento. Então, quando você está dentro do consultório, você vai falar sobre um caso que aconteceu sem falar o nome do paciente. Pô, hoje eu atendi uma senhora que tinha diabetes e quando ela começou a fazer exercício, ela perdeu 30% da massa corporal, não sei o que lá. Amanhã você está dando uma palestra numa farmácia, você vai falar, gente, pessoal, medicamento tal, tem uma pesquisa muito interessante, que não sei o que lá, não sei o que lá. Aquela senhora que era potencial paciente do consultório, ela olha o médico com mais autoridade quando ela vê que ele está numa palestra de uma farmacêutica. E a farmacêutica olha o médico de uma maneira mais humana quando vê que ele está no consultório falando da senhora. Então, eu estou dando um exemplo aqui aleatório de tipos de demandas que a gente tem na agência para mostrar como você falar com todas as suas personas retroalimentam a grande história que você tem. É como se fosse um polvo, sabe? Tipo, você tem um centro e você destrincha. Por quê? Porque você ancora no porquê para distribuir o como e o que você faz. Então é por isso que vai de dentro para fora, tá? Fala, Laura. Uma dúvida de como é que a gente acha essa persona, porque, por exemplo, num projeto a gente tem, às vezes, o público-alvo do projeto. Por exemplo, no Uhum. Lira a gente tem as outras organizações enfim, é, mas isso é um público-alvo do projeto, das ações do projeto. Como a gente acha o público-alvo e a persona de para quem a gente quer comunicar, que não necessariamente é só as pessoas do projeto. Perfeito. Quando a marca entende quais são os temas, que é aquilo que estava ali no slide anterior, que ela quer abordar. Então, por exemplo, digamos que como você está abrindo aqui, a gente pode pensar em voz alta, claro que vocês que têm a estratégia, mas digamos que uma das pessoas que vocês querem ser percebidos seria, tô dando uma ideia, tá? Não tenho ideia, mas assim, seja, por exemplo, marcas que vão trabalhar na COP30, que querem de alguma maneira não explorar, mas ter entrada em projetos que já trabalham na Amazônia há bastante tempo. Porque eles querem consistência. Então, eles não querem, tipo, alguém que acabou de começar. Pô, o Lira que tá há X anos, etc, etc. Então, digamos que você quer falar com esse decisor, que é um cara de SG, de uma grande empresa, né? Alguém que possa, de alguma maneira, ou contratar ou usar o storytelling do Lira de alguma forma, com uma parceria que seja benéfica para o projeto. Porque vocês têm essa diretriz de ser um dos temas, vocês vão criar, por exemplo, conteúdo para LinkedIn, focado nessa pessoa, que vai falar sobre números de impacto, que faz o olho desse cara de SG brilhar. Vocês vão mostrar resultado. Até tem
Vai estar nesse slide da sala de hoje aqui, um exemplo de carrossel que eu fiz focado nisso. Você tá entendendo? Isso é o mesmo Lira que vai fazer um post falando sobre voluntariado. É o mesmo Lira. É o Lira que quer falar com o cara do projeto ESG, que pode ser que me contrate para a COP30, e para o cara que é a pessoa física que eu gostaria que ele trabalhasse no projeto. É o mesmo Lira com vários ok's diferentes, entendeu? Então, esse exercício de persona ele é exatamente entender quais são os temas importantes para o projeto. E assim, não tem como fugir de que essa diretriz estratégica precisa vir dos cabeças do projeto, né? Então, às vezes a gente se surpreende. Por exemplo, é, uma vez a gente. Essa eu não posso citar nomes, mas uma vez a gente atendeu um cliente que, cara, de um segmento de. Como é que eu posso explicar? Ele é de mercado de pagamento, resumindo. E a gente foi trabalhar com as redes deles, e aí um dos sócios falou assim: a gente não quer público novo. Aí, tipo, isso é 1 em 1 milhão, né? Que chega aqui falando isso. Geralmente é o oposto, né? Queremos um público novo. Eu falei, por que Deus vocês não querem público novo? Que a gente vai fazer rede social. Tipo, não tem jeito, porque eu já tenho uma fila de espera de 300 empresas para adotarem o meu sistema. Eu não posso aumentar. Eu não tenho mais como atender essas pessoas. Eu não quero mais público. Eu quero focar na autoridade do meu negócio. Aí eu falei, entendi total. Então, o que seria o meu default numa rede social como essa? Porra, vamos fazer post para falar, para contratar o meio de pagamento. É muito bom. Não preciso fazer esse tipo de post. Que era uma coisa que eu faria fato. Tipo assim, número um, como a gente consegue mais clientes? Que todo mundo quer vender mais. Eles, não, não. Eu preciso sedimentar a autoridade porque eu tenho uma lista de 300 que eu ainda não atendi. Só que eu preciso estar na rede social, porque eu não tenho presença digital. Você entende? Para isso, eu preciso fazer reunião com o cabeça desse cara que me diz o que ele quer. Então, essa é a tomada de decisão importante que tem que ter do projeto. Então, Lira, o que vocês querem? A gente quer fortalecer a presença, lá, lá, lá. A gente quer isso, isso, isso. A gente quer isso, isso. Então, a gente vai ancorar aqui essas estratégias em cima dessas demandas. Ah, mas isso é o que a gente quer hoje. Amanhã a gente quer diferente. Tá ótimo. A gente readapta a estratégia. A rede social é uma obra viva, né? A gente vai readaptando, vai passando por fases, tá? Beleza. Amanda, voltando rapidinho, que perguntas temos que ter em mente para definir o tom de voz? Então, eu coloquei ali no exercício as básicas, 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 mas acho que depois isso pode ancorar, né? Mas assim, eu acho que é formal ou informal, gírias ou não, primeira pessoa, terceira pessoa. Acho que só de responder essas três você já começa a ir para um caminho interessante mais direto ao ponto ou mais storytelling, né, dentro do que você vai falar. Se você pode se ancorar com algum tipo de trend do momento para para abordar o tema, ou se você vai ser inabalável em relação às trends do momento, você não vai fazer nenhuma trend quando ela acontecer. Então, esse é o tipo de perguntas que eu acho importante para você definir tom de voz, tá? Fala, Sabrina. Carla, você acha adequado a gente usar primeira pessoa no LinkedIn? Porque eu tenho uma ideia de que no LinkedIn é sempre uma coisa assim, mais um tom jornalístico, né? Então ali eu uso uma terceira pessoa e Instagram costumo usar a primeira. Você acha que tem uma diferença para o tipo de rede ou não? Para marca ou para pessoa física? Para marca? Cara, é que não tem, assim, não é uma resposta, é uma ciência, né? Tipo, é ou não é. Eu Uhum, gosto de manter uma unidade nos dois, assim. Eu acho que hoje em dia LinkedIn e Instagram são as redes sociais mais estratégicas que marca tem que ter, assim. No sentido de construção, de apostar mesmo em postagem. Então, eu gosto muito de manter o mesmo tom que eu uso no Instagram e no LinkedIn, por incrível que pareça, né? As pessoas ficam tipo, uhum, nossa, tem que adaptar tudo que você faz para um para o outro, a não ser que o tom de voz tenha muito humor. Porque acaba que aqui uhum, na agência, enfim, acontece de não ter tanto tom de voz de humor. Eu tento fazer o mesmo tom nos dois para não ficar uma coisa discrepante. Mas se o LinkedIn da marca for mais voltado a falar sobre outros assuntos, tipo marca empregadora, resultados de imprensa, né? Tipo esse tipo de conteúdo que no LinkedIn é mais comum, pesquisa, ou essas uhum. notícias que saem, falar em terceira pessoa é muito recomendável, assim, mas não é uma resposta É, no, absoluta. no nosso caso seria mais voltado assim para falar sobre nota técnica, alguma Ah, legal. pesquisa. Pois é, a Aí nota talvez técnica com então certeza. seja mesmo, né? Terceira É, pessoa.
Total, nota técnica com certeza. Se é Tá, mais esse perfil, sem dúvida é o ideal, tá, tá? beleza. Maravilha. Então vamos lá, vamos seguir aqui, galera. Então, esse exercício 2 é isso, listar quais são as dores e ambições. E aí depois, acho que já estava aqui, né? É, por fim, aí é o pulo do gato. Você vai fazer as dores e ambições de cada persona e você vai listar um post que precise ser criado para abordar cada uma das dores e as ambições dessa persona. É um super exercício, tá? E eu queria dizer que esse exercício, depois que a gente faz mesmo, encara a tela em branco ali, sozinhos, sem chat GPT, eu preciso que vocês entendam que quando eu falo que é sem chat GPT, é para fazer o esforço cognitivo de ter esse pensamento. É isso que vai trazer clareza em relação a essa reflexão. Não tem problema nenhum falar sobre IA, a gente vai falar sobre isso numa aula que eu já coloquei aqui, mas a gente não pode ser roubado quando nós somos profissionais de comunicação ou que estudam comunicação desse processo cognitivo de fazer o esforço de pensar sobre marca, sabe? Tipo, que se a gente delega tudo para isso, acabou que a gente atrofiou essa parte e não tem. Eu falo isso como, cara, diretora de agência, que eu tô o tempo todo ali falando com o time, tá? Sobre isso, é bem importante. Então, vocês vão fazer isso, vai listar todas essas personas, vai listar as dores e as ambições dessa persona e você vai fazer um post que você deveria ser criado para cada uma dessas dores e ambições. E aí, o que que eu fiz aqui? Eu criei isso que eu falei que eu criei de ontem para hoje, que foi o Melhorando a Aula, um projeto fictício. Projeto chamado Semente. Que eu falei, cara, isso aqui eu quero explicar com imagens pra galera entender. Então, esse projeto não existe, tá? Projeto Semente, falei, galera, vamos criar, pedi pro meu time, cria uma logo assim, vamos botar o E, finge que o E é uma semente, tal, 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 vamos fazer umas cores bem lindas, não óbvias, de projeto socioambiental, pra gente criar. Então, essa aqui é o ícone que vai estar no Instagram. Ele é. Aí eu vou. Primeiro eu vou falar sobre ele, depois tá tudo que está descrito aqui. Então vamos lá. Esse projeto, acompanha comigo, como se fosse se vocês tivessem chegado dentro de uma agência e vocês têm o briefing que chegou desse projeto Semente. Uma pessoa aleatória vira e fala. Então, o que que é esse projeto Semente? Então, estão aqui todas as características. Ele é um projeto socioambiental, localizado dentro de uma área urbana do Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo. Postei sardinha aqui para o nosso projeto, que abriga um parque ecológico com uma área de 15 mil metros quadrados para incentivar o contato das crianças com a natureza. Então, isso é o que é. Como eles fazem? Parceria com escolas, turmas vão até o local quinzenalmente, como vivência, disciplina, trilhas, horta para fins educacionais, replantio de Mata Atlântica, observação da fauna silvestre e atividades socioambiental. Então, isso é o como eles fazem. E o público-alvo são crianças das escolas parceiras, professores, diretores das escolas parceiras, educadores socioambientais, público morador de Botafogo e possíveis mantenedores do projeto. Então, esse é o nosso projeto fictício, projeto Semente, tem todas essas características. Aí, continuando. Qual é o modelo de negócio que eles têm? Escolas contratantes que pagam eles, né, para poder fazer as aulas das crianças lá, marcas patrocinadoras desse projeto que querem de alguma maneira estar juntos e tem o modelo de doação pessoa física, tá? E aí, para isso, para eu enxergar o que eu preciso criar de conteúdo para esse projeto, eu listei de uma maneira fictícia 3 personas. E vocês vão fazer esse exercício dentro do projeto de vocês. Eu dei nome para essas pessoas. E eu estou dizendo a profissão que elas têm e a média de idade que elas têm. Luísa é uma diretora de escola que tem 45 anos e está sempre buscando inovação para o seu negócio. Isso é um exercício de persona aplicado na prática. Gustavo é um especialista em ESG, tem 32 anos, precisa de projetos socioambientais de impacto para investir. E Mariana, uma empresária de 39 anos, moradora do bairro, mãe de 2 filhos e leva as crianças para brincarem lá no Semente no final de semana. Qual é o objetivo dessas redes sociais? Comunicar sobre o projeto e aumentar a percepção de valor do mesmo para atrair mais clientes. Então, vocês entendem o que a gente tem aqui em termos de exercício de persona, em que eu literalmente estou trazendo nomes de pessoas, fictícias idades e coloco dores e ambições ali mínimas dessas pessoas? Para isso, eu vou dar resultados de conteúdos nas redes sociais, mas só quando eu faço esse exercício é que eu consigo ter posts mais assertivos do que Projeto Semente, aberto todos os dias a partir das 8. Só isso, o post mais óbvio que tem. Não significa que esse post não tem que existir, mas esse é um post um dia, né? Não todos os dias.
Então, vamos lá numa dor e numa ambição de cada uma dessas pessoas. Aqui criamos esse Instagram desse projeto de semente, né? Como se fosse um Instagram fictício, botei lá, educando criança através do contato com a natureza, que é o nosso propósito. Projeto Socioambiental em Botafogo, saiba mais sobre visitas no link da bio. Criei 5 destaques ali, que são essas bolinhas, né? Dúvidas por aí, doe, fale conosco e projetos, e esses são os 3 primeiros posts da rede social do Projeto Semente, os posts fictícios. Então vamos lá. Para esse estudo de persona, que é o assunto principal dessa aula, eu crio o exemplo 1. Então, um carrossel focado na dor da persona, Gustavo. Porra, eu preciso saber se esse projeto pequeno tem noção do impacto que eles têm. Se eles são bons com números. Porque como é que eu vou investir? Eu estou procurando um projeto socioambiental para investir. Como é que eles são, sabe, aquela firula ali que só leva a criançada para brincar no final de semana? Os caras têm modelo de mentalidade de negócio. Então, isso é uma dor que este cara tem. Ele e toda a torcida do Flamengo que precisa investir em projetos socioambientais. Para ele, a gente criou o Carrossel. Aqui são 3 artes, né? Passando para o lado. Projeto Semente. Mais de 10 mil crianças impactadas em 20 anos de Projeto Semente. Estou respondendo a dor dele na primeira arte. Segunda, passa para o lado. Aumento de 30% de interesse das crianças em sala de aula no assunto ecologia, segundo pesquisa 2024 com nossas escolas parceiras. Porra, então peraí. Os caras, além de ter noção de impacto, eles rodaram uma pesquisa interna com o público-alvo. Porra, esses caras têm muita cabeça de negócio. Tem chance de eu investir nos caras. Quer saber como a sua marca pode fazer parte desse ecossistema educacional infantil para lá de fértil? Detalhes na legenda. Fiz o que a gente chama de call to action, que é esse CTA no final, essa chamada onde eu falo com essa persona. Quando eu ilustro esse caso, vocês entendem que eu estou escrevendo esse post para o Gustavo? Fica claro que eu estou escrevendo para ele? Eu estou focada numa das personas que eu mais tenho interesse como diretora do Projeto Semente, que eu preciso de mais gente investindo no meu projeto. Então, eu estou focada em número, em pesquisa, em porcentagem, que é o que eu sei que esse cara quer. E aí eu falei, já que é para falar duro com ele, vamos botar foto de planta, vamos botar esses números macro, não me dá muito foto de criança, eu quero uma coisa mais séria, porque eu estou falando quase que numa linha SG, números e corporativo, dentro de um projeto de criança em parque. Lindo projeto de criança em parque, o sonho, maravilhoso, mas eu estou atingindo um outro público-alvo. Então, esse é o exemplo 1, que é um carrossel focado na dor da persona Gustavo. Exemplo 2. Carrossel focado na dor da persona Luísa. Porra, mas será que eles têm processo de segurança rígido para eu levar os meus alunos? Porque eu sou a diretora da escola, né? E eu estou procurando um projeto aqui porque essas crianças são enlouquecidas dentro da escola. Se eu tirar eles dali, é um diferencial competitivo para as minhas outras, para outros concorrentes. Sabe que os caras têm floresta a cada 15 dias. Lembra que as crianças visitam quinzenais? Mas é o seguinte, eu estou trabalhando com o ativo mais valioso de uma pessoa, que são os filhos. Como é que eu vou saber se os caras, eles têm projeto de segurança? Vai que alguém some ali dentro. Como é que eles fazem ali? Então, para isso, temos um carrossel. Foto de criança. 2 controles de segurança no nosso parque para os pequenos visitantes. Passa para o lado. Nenhuma criança pode circular sem pulseira de identificação. Temos um rígido controle de segurança para a permanência das nossas turmas no parque, desde a entrada até a saída. Todas as crianças circulam no ambiente apenas com uma pulseira identificada com o nome, sobrenome e a escola a qual pertence. Se passa para o lado. Todo o ambiente é monitorado. Temos câmeras de segurança que compreendem toda a área do parque e monitoram durante 24 horas o movimento da reserva. Quando eu faço esse carrossel, eu estou respondendo para a Luísa e dizer, pode mandar teu público para cá. Então, você é um potencial cliente meu. As fotos escolhidas são fotos de crianças, né? Porque eu estou falando com esse público-alvo, que é o público que enxerga isso como um atrativo. Ah, beleza, eu criei uma identidade visual, pedi para o Bernardo, meu designer, criar uma identidade visual específica. Todas as fotos têm uma linha narrativa e a gente está aqui falando de dados, está falando sobre controle de segurança. Pô, mas eu sou a mãe que vai no final de semana, eu sou a Mariana. Mas eu amei saber sobre isso, porque é monitorado 24 horas. Eu não estava pensando, porque eu vou com os meus filhos, não quero saber se é monitorado. Só que, gente, que legal, né? Eles têm câmera 24 horas. Pô, eles impactaram 20 mil crianças, 10 mil crianças em 20 anos. Nossa, esse projeto é bom mesmo, vou virar sócia.
É ali, como a gente vai falando, que os ativos vão retroalimentando as personas. Por isso que é importante, apesar de escolher algumas, escrever tudo para todo mundo. Mariana, agora a gente não vai focar na dor, a gente vai focar na ambição. E eu falei que os exercícios é entre dores e ambições, para cada uma listar dor e ambição. Carrossel focado na ambição da persona Mariana. A Maria poder fazer piquenique num local seguro e perto de casa. Essa pessoa que mora perto do parque não vai fazer piquenique num lugar aberto. Afinal, moramos no Rio de Janeiro, tem que escolher o lugar que tem que fazer o piquenique, senão pode ser um problema. E aí, para ela, sócios doadores podem fazer piquenique no parque mediante a apresentação da carteirinha. Aí o bullet points com as coisinhas. Não há pagamento extra, área reservada, repelente banheiro. Quem tem filho sabe que banheiro é tipo música, porque a criança quer fazer xixi, você não tem onde levar. Estacionamento no local. Saiba agora como se tornar sócio do Projeto Semente. Então, eu que morava perto do Projeto Semente, que nunca pensei em fazer, fui chamada por conta de um piquenique, que é uma demanda que, né, quem tem filho pode querer fazer de uma maneira lúdica, mas, cara, tem estacionamento local, repelente e banheiro, assim, tem grande chance agora de eu virar uma sócia, entendeu? Então, esses exercícios aqui que eu fiz, ilustrativos, onde a gente cria um carrossel para esse teórico, o Projeto Semente, que, aliás, eu vou brincar com esse projeto fictício ao longo do curso todo, para a gente meio que, tipo, dar soluções para uma marca que não existe, né, para não precisar usar marcas que existem. Ele é o diferencial quando você faz exercício de redes sociais e você pensa no longo prazo de esteira de conteúdo e de múltiplos formatos. E aí eu dei exemplo aqui muito focado em carrossel, etc., mas a gente vai falar sobre esses múltiplos formatos dentro de alguns instantes. Alguém quer falar alguma coisa relacionada aos exercícios? Porque como foi bastante informação, não sei se... Ou vamos seguir aqui no chat. Vamos seguir, então, normal, beleza? Então vamos lá, pessoal. Coloquem essa meta de fazer esse exercício, porque isso é bem legal, dá trabalho, mas, cara, abre a cabeça, assim, porque depois você pensa, nossa, eu nunca tinha pensado com as dores e ambições da minha persona que eu posso trazer. E aí, uma vez que você começa a trazer o exercício de dores e ambições, você começa a pensar quais são os formatos de posts que eu tenho que levar em consideração, né? Porque eu tenho que explorar essa rede social. A gente falou isso na aula passada. Eu não estou falando só para Instagram, porque Instagram acaba que meio que é 80% da dúvida das pessoas. Mas eu estou falando aqui de múltiplos formatos de post para todas as redes sociais, onde a gente vai explorar o que aquelas redes sociais trazem. E aqui tem uma explicação zero romântica, que é o seguinte: quanto mais formatos você explorar com destreza, mais essa rede social vai te premiar em relação ao algoritmo. Por quê? Porque ela quer que a rede social ela existe para que você passe mais tempo possível dentro dela. Quando você explora esses formatos, ela te premia com alcance quando você explora esses formatos. Significa que eu tenho que ficar fazendo todos os formatos possíveis de todas as redes sociais? Não. Até porque, se você for muito bom em alguns, eu prefiro que você foque em ficar muito bom nesses alguns, para você entregar conteúdo melhor. Tem gente, por exemplo, que é muito boa no textão, no próprio Instagram, e não faz um stories. Assim, eu canso de, às vezes, ter esse perfil, né? Quando é muito pessoa física, assim, a pessoa, eu sou boa escrevendo, mas eu odeio falar. Cara, faça isso, faça seus textões que vão ser compartilhados e que vai ser ótimo, etc. Ou então o oposto. Eu amo falar, mas eu não sou muito boa de escrever. Então, faça os seus vídeos falando, tipo, escolha o formato que vai melhor, né? E aqui, quando a gente está falando como marca, a gente falou isso na aula passada, como é importante entender recurso para captação audiovisual, né? O que é realmente que aquele projeto está a fim de investir. Não dá para fazer milagre, mas existem formatos que têm que ser pensados de qualquer forma, independente da gente ter recurso para ele ou não, até porque tudo você faz hoje em dia com o seu celular. Então, aqui, quando a gente pensa em formato de post, o que eu acho importante pensar sobre? Essa é uma proporção para vocês pensarem na cabeça de vocês, não é uma ciência. Mas considerem, mais ou menos, que um feed, assim, mensal, né? Vamos dizer assim, você vai fazer 3 posts por semana naquele projeto socioambiental. Então, você vai ter 12 posts por mês. Pensa que desses 12 posts, 40% deles serem carrosséis, 30% deles serem reels e 30% deles serem posts estáticos, é uma excelente proporção que a gente pode ter. E isso vai variando para mais e para menos. Hoje mesmo, na agência, a gente apresentou um relatório de um cliente que tem um volume de posts insano por dia, que os top 10 posts do mês foram carrosséis. Tipo, não teve nenhum vídeo. A gente faz muito vídeo para eles.
Mas aconteceu desse mês os carrosséis ficarem todos nos primeiros lugares de alcance. E isso foi maravilhoso porque tira um pouco aquela obrigatoriedade do vídeo pelo vídeo, sabe? O vídeo precisa existir como formato porque vídeo é a linguagem do mundo de hoje, ele entrega, alcança muito bem. Mas quando o conteúdo faz sentido em ser vídeo? Fala, Raquel. Carla, duas dúvidas, na verdade, né? Sobre essa, eu achei curioso essa questão, né, de que o que teria mais, pelo menos nesse exemplo, eu sei que pode variar, você falou, enfim, é só Isso. uma base, enfim, É. mas achei curioso, né, de o Reels ser 30% e a maioria ser o carrossel. Queria só entender, porque a gente sabe que o algoritmo prioriza agora que mudou, enfim, Sim. né, prioriza ali os vídeos, né, então eu queria só entender essa questão. E aí, puxando dessa pergunta também, queria saber se essa proporção ela pode ser ajustada pensando no que funcionou, né? Então, tipo assim, você deu Super. esse exemplo que funcionou o carrossel, então tá bom, vamos jogar 40% o carrossel. Aí no próximo mês tá funcionando o Reels, vamos jogar 40%. Pode ter esses ajustes pensando nesses resultados do mês? Pode. Primeiro, só um dado, e eu falei isso na primeira aula, que esse curso tem prazo de validade, né? Porque tudo que eu falo está ancorado no hoje, né? Porque a rede social muda muito. Mas hoje, o alcance de carrossel e Reels está praticamente a mesma coisa. Não tá Reels mais do que carrossel, assim. Carrossel é, tipo, joia da coroa também. E hoje em dia, o carrossel, ele tá tão bem no algoritmo que a gente tem até dados de qual foi a, a, a arte do carrossel em que a pessoa desistiu do teu carrossel, sabe? Tipo assim, o carrossel tem 10 artes. Aí ele chegou, muita gente chegou até a 4 e não foi mais. Então a 4 pode ser o problema, sabe? Tipo, isso assim, carrossel e Reels tá pau a pau ali de performance. Então isso é uma coisa. Foi um fictício aqui porque eu acho que a produção do Reels, a não ser que você tenha muito material de campo para projeto socioambiental, que eu acho ótimo, falei isso na primeira aula, é, às vezes é mais fácil você distribuir informação em formato carrossel do que você fazer muito Reels, porque o Reels ele tem que ter emoção, a gente até vai falar isso nessa aula ainda. O Reels, ele é um ativo de emoção, de conexão, né? Ele é diferente do carrossel, que ele pode ser mais educacional. E projetos socioambientais, de um modo geral, tem um educacional intrínseco ali, né? Porque a gente está apresentando para o grande público algum tipo de informação que não é de uma ordem ali, de todo mundo conhece. Então, isso aqui foi um chute, mas é mais ou menos o que a gente usa, um pouquinho mais, talvez, de Reels na agência, assim. Acaba sendo um pouco mais isso, mas é absolutamente adaptável de cliente para cliente. Então, essa é a primeira pergunta. Segunda, se a gente pode corrigir de acordo com a métrica total, acabei de dar exemplo, porém, existem os estilos. Então, esse cliente, por exemplo, que a gente apresentou hoje, a gente faz muito vídeo para eles. A gente tem captação, quase que mais do que uma vez por mês, com o fornecedor, em que a gente faz TikTok para eles, que são aqueles vídeos curtos também, então tem um volume grande. Então, para a gente é muito fácil ter um volume muito grande de conteúdo para eles em Reels, e a natureza desse cliente é muito de vídeo. Então, por exemplo, o público de gastronomia, que não tem a ver com esse cliente, é um outro exemplo. Gastronomia, se você tem um negócio, você tem um celular, você tem um negócio de gastronomia, você tem um celular, a aptidão para você produzir conteúdo de vídeo é muito grande, porque é fazendo o prato, molho caindo, batata do lado, né? Sabe assim, tipo, é uma natureza muito grande de você produzir conteúdo ali. Dependendo do que for, é muito melhor você fazer um vídeo de um prato sendo empratado todo dia, de uma maneira diferente, do que você só repetir a mesma foto daquele prato em ângulos diferentes, entendeu? Então, você tem que ajustar, sim, baseado em métricas. A gente vai ter aula que a gente vai falar de métrica. Porém, você não pode perder o olhar do que é a natureza daquele cliente. Daí volta-se para a linha editorial. Esse cliente, ele é essa marca, esse projeto, ele é uma marca que tem muita vontade de trabalhar com fotos. Ele tem muita vontade de trabalhar com vídeo. A foto distancia um pouco mais, porque ela é mais perfeita, entre aspas, né? Mais fácil de você ter um distanciamento. O vídeo, ele é muita proximidade, ele é muita conexão. Então, ele tem uma proximidade muito grande. Então, a gente corrige nas métricas, mas não se distancia do que é a linha editorial, tá? Perfeito. Obrigada. Imagina, só perguntar. O vídeo precisa existir, mas quando faz sentido. Não dá para forçar a barra produzindo vídeos que ninguém quer ver. Então, é muito importante que o vídeo seja uma diretriz para vocês. Gente, vou atrasar no máximo 10 minutos, prometo. 10, 15 minutos no máximo.
O vídeo é uma diretriz muito importante para que ele exista, como a própria Raquel falou, né? Ele é o formato que tem que existir de rede social, e dependendo da rede social que for, só existe esse. Então, YouTube, TikTok. O TikTok até tem carrossel passando pro lado, mas assim, não tem nem comparação a entrega, né, de um e de outro. Mas vocês não vão forçar a barra para que só exista vídeo, se não for vídeo bom, ou que seja interessante, né? Bem feito. Então, isso é bem importante em relação ao formato. Não há um único formato milagroso. Tipo assim, vou fazer só vídeo. Você tem que variar entre os formatos, né? Para que você alcance diferentes objetivos de engajamento e de cobertura. Então, esses objetivos de engajamento, eles também são resultado muito do que é esse formato que você atinge. Isso faz toda a diferença quando a gente está falando em produção de conteúdo, tá? E aqui, queria muito falar sobre essa questão que a gente falou passando na aula passada, que é essa questão do projeto socioambiental ter gente em campo. É muito importante que vocês estimulem pesquisadores, pessoas que estão no campo, pessoas que estão no dia a dia, filmarem o ordinário, o trivial, que para quem está do outro lado da tela do celular não é ordinário e não é trivial. Então, essa pessoa filmar e ter conteúdo sobre o dia a dia dela pode ser quem vai trazer o resultado que a gente quer de proximidade desse projeto. Em vez de ficar trabalhando com a mesma foto de 1000 ângulos diferentes, às vezes tudo que a gente precisa é trazer realmente um resultado específico de proximidade que só o conteúdo de vídeo em campo pode trazer, tá? Então, eu queria muito deixar esse, esse direcionamento aqui. Espera aí, 3 comentários novos. Depois você pode passar a fonte desses títulos. Que fonte? Das artes que a gente fez? Isso, da arte, Ah, foi da segunda que você passou. Foi só uma claro, curiosidade. vou pedir pro meu time de design, porque eu literalmente briefei e não nem vi o resultado, só vi pronto, a gente é nesse nível de confiança. O pessoal é isso, isso, isso. Eles fizeram. Vou pedir, pode deixar, tá anotado aqui. Tá. Do carrossel da Luísa, deixa comigo. Isso foi totalmente para mim. Legal, estamos falando, ótimo. Pode deixar que eu vou pedir. Manda no e-mail ao longo da semana ali, vou pedir para eles amanhã. Então, isso é uma coisa sobre formato. Deixa eu passar aqui para o próximo. E aqui, o que é o objetivo de cada tipo de formato quando a gente está falando de Instagram, né? Stories, bastidores, conexão. A gente vai no informal, né? A pessoa mostrar esses stories do dia a dia das coisas que estão acontecendo, seja a câmera virada para você ou câmera virada para frente. É aquele conteúdo que vai sumir em 24 horas e que vai estabelecer realmente uma conexão muito forte. Artes estáticas, simplicidade, foco. Você tem que passar uma coisa, uma informação. Né? Não é para ficar com um texto gigante na arte estática. A arte estática, que é uma foto só, né? Uma arte só, ela vai ter uma função, você vai destacar alguma coisa. Carrosséis educacional, então você ensina alguma coisa, são textos maiores, onde você tem que percorrer aquele caminho. Engajamento, muito engajamento. Quanto mais compartilhamento, o aviãozinho no Instagram, melhor esse post vai. Isso é uma das métricas que a gente vai ver na aula de métricas mais importantes até hoje relacionada a carrossel, que é o compartilhamento. É claro que comentário também é muito importante, mas o like cada vez menos, tá? Então a gente tem que desapegar um pouco dessa coisa da curtida. E o Reels, esse lugar de emoção, conexão e também compartilhamento, porque quem nunca estabeleceu uma conversa no inbox, né, com uma amiga que você só manda memes o dia inteiro e você, no particular, é onde desenvolve uma persona. O Meta está muito atento a esse inbox sendo um lugar de vivência no digital, né? Então, esses grupos fechados, onde a gente se manda mensagens o tempo inteiro, ele cria conexão de uma maneira muito forte. Eu, para o meu marido, tenho 1 milhão de inboxes que é sobre pais cansados, né? O dia inteiro a gente zoa e manda coisas, etc. Ou coisas fofas de crianças e tal. Eu, com minhas cunhadas, temos de mães cansadas, sabe assim, diversas coisas. Com o time da Force, a gente tem sobre inspirações, sobre várias coisas, sobre memes, etc. E isso é muito o que acontece no inbox. Então, enviar um Reels por inbox é uma super métrica importante. Por aqui a gente costuma fazer diário de bordo nos stories durante as expedições de campo. Amo, acho maravilhoso. E a galera costuma curtir bastante. Total, porque a gente está falando sobre o público, né, do dia a dia. Está falando sobre o que as pessoas querem ver. E às vezes esse diário de bordo, né, sobre o que está acontecendo, é com a fonte mesmo do Instagram ali, né, dos stories, e as pessoas vão gostar. A gente fala muito sobre isso, que o stories ele não tem que ter uma super
né, criação de arte, de feed, só quando for realmente alguma identidade visual de um projeto, mas se for algo do trivial, do dia a dia, fazer dessa forma, inclusive, é estratégico, né? A gente tem, por exemplo, uma série de pessoas que são educadores que usam Reels para focado em compartilhar, que deixaram de fazer eles bem editados para fazer no CapCut mesmo, com aquela fonte que é a fonte mais orgânica da vida e que você compartilha. Então, isso às vezes é estratégia. A gente fala bastante isso também, tá? Então, pessoal, qual a conclusão dessa aula de hoje que eu acho importante que a gente pense quando a gente entende formato de conteúdo e a gente entende a linha narrativa que a gente criou nessa aula aqui? Que é uma aula onde eu começo falando para vocês sobre história, depois eu vou falar para vocês sobre linha editorial, a gente faz o exercício de persona, vamos para o exercício de dores e ambições, vamos falar sobre tom de voz, eu ilustro para vocês é, soluções de posts ancorados nas personas dessas pessoas e nas dores e ambições, e depois eu estou falando da distribuição desses formatos de post. Eu estou dizendo para vocês que essa lógica de criação de conteúdo, ela é uma lógica que mudou desde o início da ascensão do digital, das redes sociais. E vamos colocar essa amplitude assim nesses últimos 10 anos, que eu acho que realmente foi uma ascensão muito grande. A gente fez o contexto histórico na aula passada, desde a estourada da bolha, né, dos 25 anos ali. Mas vamos dizer que nos últimos 10 anos, né, com esse 5G, com os smartphones nesse nível, com você tendo realmente o poder de dados de internet sendo compartilhado muitas vezes também no WhatsApp de forma gratuita, então a gente está falando também de estrutura de internet, né, melhorando, o que faz com que a gente consuma mais digital. As pessoas tiveram um crescimento de consumo de digital que foi, sei lá, de 10 anos para cá muito forte e que teve um super salto da pandemia para cá, então 5 anos para cá, quando a gente teve um aumento também de presença online das pessoas, em que todo mundo está muito letrado no ambiente de criação de conteúdo, mesmo que não se trabalhe com isso, né? Todo mundo que eu quero dizer assim, né? A maior parte das pessoas que consomem digital. Onde a gente sabe quem é aquele tipo de pessoa que produz conteúdo só focado em viralizar, o tipo de marca que está em cima de toda e qualquer trend só porque quer rápido, o tipo de marca que quer uma polêmica. Essa lógica de criação de conteúdo mudou. E se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês que mudou, e aí muito recentemente, eu faço um corte aqui temporal de 2 anos para cá, é essa questão da quantidade de posts por dia, ou por semana, ou por mês. Foi-se o tempo em que você, para ter alcance, você precisava fazer 1 a 2 posts por dia. Continua sendo maravilhoso, tá? Fazer um post por dia. Mas, assim, foi-se o tempo que isso era o garantidor de sucesso e de alcance. E não é mais. Assim, isso é uma coisa que eu digo com muita clareza para vocês. Uma grande quantidade de posts não quer dizer necessariamente que o perfil é melhor. E o melhor é que eu tô falando ancorado na sua história, no seu propósito, etc. Às vezes você tem feeds excelentes com 3 posts por semana, 5 posts por semana, tá? Que estão muito ancorados no seu propósito, que estão muito ancorados nessa questão da presença digital dentro da sua estratégia, do que você quer. E isso, para uma aula que vocês estão aqui quinta-feira, 9 horas da noite, estudando, é um afago mesmo, para que vocês não fiquem desesperados em produzir volume. Eu quero que vocês pensem em produzir qualidade. Melhor, claro que mais e melhor é uma opção, mas assim, se for uma escolha, vamos tentar produzir com mais estratégia, porque vocês vão acabar vendo mais resultados. Esse tipo de post que eu ilustrei aqui, que serão esses 3 dentro desses exemplos de persona, eles são posts tão assertivos para a marca Projeto Semente, que eles valem mais do que 3 posts que não falam nada. Entendem? Então, essa é a lógica de escolha que vocês têm que fazer quando vocês vão produzir conteúdo em 2025. Quem manda no jogo é a relevância. A gente precisa tentar fazer redes sociais de marcas com intenção por trás. Sempre conteúdo intencional. O que é a intenção? Eu tenho um objetivo lá na frente, eu tenho estratégia para fazer. Frequência, claro, faz toda a diferença. Um perfil que posta uma vez por semana versus um que posta todo dia. Mas sem intenção e sem estratégia vai equivaler a nada, acreditem. O algoritmo não vai premiar vocês por volume. Foi-se o tempo. Aliás, pelo contrário. Se você começa a postar muito e você não tem relevância, ninguém comenta, ele vai diminuir o seu alcance. Tanto que tem galera que fica hackeando stories, que é tipo, mas os stories estão com 1 a 5% de audiência.
fica 3 dias sem postar nada e posta um stories muito incrível. Ele vai lá pro alto, porque as pessoas querem ver o que você postou. Mas aí, se você não manter, se você não mantiver, ele vai cair de novo. Então, existem hacks que você pode fazer para fazer aquele número subir, mas precisa ter constância para você manter depois, entendeu? Então, esse é o objetivo principal dessa aula, tá? Consegui passar não muito, espero que vocês tenham gostado. E vamos tirar dúvidas. Aqui eu vou deixar a bibliografia que é o TED do Simon Sinek sendo econômica aqui nas bibliografias para que vocês vejam e não fique com um monte de link que vocês não clicaram. Digam aí, curtiram, dúvidas, questões, tragam, pessoal. Vamos lá. Carla, muito, muito bom. Eu anotei várias dúvidas que foram surgindo ao longo da tua fala, mas aí eu acho que eram dúvidas um pouquinho fora do que exatamente você estava falando, foram só coisas que lembrei ali. E Tá. aí talvez tenham dúvidas que você vai comentar em outra aula e, enfim, sinta-se à vontade para falar que a gente vai falar disso em outra Claro, aula, para não traga. tomar o tempo da dúvida dos Por outros. favor, vamos embora. É, Mas uma coisa, primeiro, é que eu estava assistindo a gravação da aula da semana passada que eu não consegui participar, inclusive peço desculpa aí por isso, eu estava num evento e não consegui entrar. E aí você tinha mencionado uma questão de seguidores, né? Né, não é uma questão de quantidade de seguidores se esses seguidores não estão engajados, enfim, isso não Sim. serve de muita coisa. Mas aí eu fiquei numa dúvida, que é uma coisa que eu fico pensando e tal, se enfim, o que que acontece é com a questão do seguindo, se tem alguma influência, sabe? Porque, por exemplo, na Encabe, a gente costuma, a gente é muito assim, sabe, dado no seguindo, porque a gente costuma seguir, tipo, todo mundo que a gente Todo encontra, mundo. até às vezes a gente encontra lá no Pantanal a galera que tá fazendo turismo, e aí começa a seguir a gente, e aí começa a ter uma Uhum. relação com o projeto, e a gente tem essa questão do turismo científico, enfim, Uhum. então aí a gente começa a seguir de volta para acompanhar. Então aí eu queria só entender se por acaso isso influencia de alguma maneira. Não faço a mínima ideia se essa Influencia. questão, esse número influencia algo ali, né, na entrega de conteúdos, enfim. Influencia. É muito importante que não siga todo mundo. Tipo, hoje em dia, inclusive, o seguindo, ele é como se fosse uma marca, assim. Você tem que seguir realmente só quem faz muito sentido. É, Uhum, há algum tempo atrás, era até simpático, né? Tipo, a marca vai seguir tal pessoa, porque realmente, cara, não mais. Você vai seguir parceiros que têm totalmente a ver com você, organizações que, de alguma maneira, o projeto se relaciona, veículos e aí, de comunicação que você acha que tem a ver, influenciadores muito orgânicos do seu conteúdo ou que foram contratados pela marca, né, etc., de alguma forma. Projetos tipo COP30, governo, né, Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva, eu tô falando aqui focado aqui no que tem a ver. Pode ser até projetos internacionais que sejam correlacionados, mas não pessoas físicas aleatórias. Tipo esse exemplo que você deu, por exemplo, encontrei o turista. Por quê? Porque isso não tem exatamente a ver com o número de ganho de seguidor, tá? Tipo, o ganho de seguidor ele tem literalmente dezenas de variáveis para que isso aconteça. Mas isso mostra para o perfil que o perfil tem pouco foco. Porque principalmente os perfis que são perfis de marca, que você diz que você não é um criador de conteúdo, né? Você é uma marca, empresa, ele precisa ver similaridade de contas. Tanto que, por exemplo, a galera que faz anúncio, que a gente na Forest não faz, né? Quando a pessoa vai fazer perfil de marca para você, entre aspas, roubar público para você fazer anúncio, exemplo, digamos que o Encabe quisesse começar a fazer anúncio para crescer o número de seguidores. Aí você vai contratar uma pessoa de ads super legal. O que ela vai fazer? Ela vai pegar vários projetos do mesmo estilo do Encabe e vai espelhar os públicos para poder fazer os anúncios em cima das pessoas que vocês seguem. A quantidade de marcas que você segue influencia nessa percepção de valor do perfil do Encabe, entendeu? Então, uhum. resumindo, para não estender até de uma maneira muito técnica, tem que seguir só quem tem a ver e não se preocupe em seguir poucas pessoas, tipo 20, 50, 60, sabe? Tipo, é mais importante seguir quem tem muito a ver do que quem não tem. Aí, uma outra coisa, uma segunda resposta dentro dessa resposta. Se possível, como vocês vão seguir menos pessoas, quando tiver de bobeira, com o perfil do Encabe logado, fazer a passagem na timeline e curtir e comentar com o perfil do Encabe nessas publicações dessas pessoas ou organizações que têm a ver,
para o Meta perceber que vocês são uma conta de verdade. Porque tem um Uhum. problema também no Meta hoje em dia, que são as contas fantasmas, que elas só existem para ser postadas. Tipo, ela não comenta, não interage, não curte, não segue pessoas. Mesmo a gente sendo um perfil de marca, é importante que haja essa utilização da ferramenta, entendeu? E isso meio que posiciona você dentro da Meta como mais verdadeiro do que uma marca fantasma. E isso é mais fácil Entendi. de fazer quando você segue menos gente. Então, entre você seguir 300, 500 pessoas, o feed vai te dar 5% desse público. Você não vai conseguir ver Uhum. os outros 90%, 95%, entendeu? Então, tipo, dá uma área ignorada muito grande, assim. Então, é importante também que siga menos gente. Essa, na verdade, era a minha questão, porque a gente costuma estar ali, né? Eu costumo estar ali para interagir com a galera, enfim, saber o que outras organizações também estão publicando e tal, né? E aí, tipo, eu sei que eu não tô vendo todo mundo, não tô, impossível, É né? impossível, E aí é. não tô interagindo com essa galera e tal, então meio que para mim ficava, tá bom, por que que eu tô tendo aquela pessoa ali, sendo que eu não tô conseguindo interagir com ela, sabe? Exato. Então, Exatamente, é isso. Assim, faz muita diferença. É engraçado, né? Porque, cara, não tem jeito. A gente tem que fazer escolhas, assim. Isso vai refletir muito também no conteúdo que a gente vai conseguir ver na nossa timeline, sabe? Como projeto, uhum, como marca. Assim, sim. até para quem tem perfil profissional, gente. Para quem tem perfil profissional, pessoa física, eu tenho, por exemplo, um perfil profissional e um perfil pessoal. Cara, no meu perfil profissional eu não segurei meu marido, entendeu? Por quê? Porque ele não é da minha área, não é relevante para mim no meu perfil profissional, entendeu? Assim, falando diretamente, tipo, não tem por que eu interagir com ele no meu perfil profissional. Eu sigo no óbvio, no pessoal. Então, eu sigo quem eu acho que é relevante de alguma maneira naquele segmento do segmento de marketing de conteúdo lá, né? Que tem alguma similaridade. Tá bom? Posso fazer mais uma Por pergunta, só favor, rapidinho? claro. Vambora, falei, É, pode fazer. Então, ali no exemplo que você deu, você ali no perfil fictício, enfim, né, tinha até a questão dos destaques, bem assim, né, bonitinho, como que seria, né, Aham. na real, né? E aí me surgiu a questão se por acaso existe alguma recomendação em relação à quantidade de destaques e a questão do tempo daquele destaque, né? Porque é legal, né, entrar lá para renovar, enfim, até porque Ótima tem um dúvida. limite, né, de coisas que você pode Isso. colocar naquele stories, naquele destaque. Mas, assim, quanto tempo é legal, tipo assim, a partir desse período, não é legal mais ter ali como destaque, vamos tirar e renovar indicações a Ótimo, respeito excelentes disso. perguntas. Então, primeiro, não tem um número ideal de destaques, mas o que a gente sabe é que tem que, dentro da linha editorial de cada marca, trazer o que é relevante. Então, assim, vamos lá. Se você não tem a marca em si não tem nenhuma referência, ter entre 3 e 5. Vocês estão me ouvindo bem? Então, Uhum, sim. ter entre 3 e 5 destaques é o melhor dos mundos. Por quê? Porque 5 é a quantidade que fica aparente, né? Sem você precisar ir para o lado ou para o outro. Então você divide ali por subtemas e você tem meio que tipo toda a sua vida resolvida ali. 3 é para quem quer ter ainda mais direcionamento de utilização daqueles destaques. Então é basicamente tipo como se fosse um uso comercial. Um fale conosco, né? Você vê os detalhes ali, você faz um direcionamento. E mais do que isso, para quem tem muitos, o objetivo tem que ser menos sobre as pessoas verem e mais para ficar guardado por algum motivo. Vou dar um exemplo da Forest, por exemplo. Se vocês vão no perfil da Forest, da minha agência, vai lá quem não segue @agência Forest, a gente tem até 2018 de destaque guardado. Basicamente, quando surgiram os stories, a gente começou a fazer destaque e guardou ali. Por quê? Porque para a Forest, eu falo aqui usando a gente como exemplo, a linha editorial da Forest mostra os cases ao longo dos anos. E toda hora que a gente pega um cliente novo, que pede uma referência, um exemplo, eu gosto de mostrar coisas que a gente já fez antigamente. Exemplo, esse ano. A gente vai ter um cliente que vai ter um evento em Brasília e a gente estava tentando convencer esse cliente que ele precisa contratar a captação audiovisual. Aí ele falou, mas por que vocês vão estar lá? Porque a gente não capta audiovisual, a gente capta com o parceiro. A gente vai instruir essa captação audiovisual. Preciso de um videomaker, preciso de um fotógrafo, etc. Ah, beleza, mas vocês vão fazer algum conteúdo orgânico também? Com certeza. Seguem exemplos. Mandei desde exemplo lá de 2018 até, entendeu? Pra gente tem uma Uhum. função clara ter os destaques antigos. Ninguém que eu sei que pensa, por exemplo, vocês são clientes indiretos da Forest, né? Vocês estão fazendo um curso dentro da Esques, dentro do nosso braço de Incompany. Então, vocês são alunos da agência da parte Incompany, que é uma solução para a Esques.
Eu sei que vocês seguindo hoje, vocês não vão lá atrás, só porque eu tô falando agora, vocês nunca iriam lá atrás ver os destaques. Mas para a minha outra persona, que é o potencial comprador, o potencial cliente, eu sei que para isso é importante. Então, por que que eu tô respondendo isso? Só vale limpar de tempos em tempos se for para você deixar mais focado no que você quer que a pessoa use. Se for para ficar um histórico, pode deixar. Então, a gente, por exemplo, Perfeito. tem outros clientes que já foram para as COPs. A COP29, COP28, lá. A gente tem um cliente que já foi para quase todas, só que, né, rede social só tem X anos. Para eles, eu acho muito importante ter vários destaques de COPs, porque é autoridade. A galera que está descobrindo COP esse ano, os caras estavam na Colômbia ano passado, estavam não sei onde. Então, eles estavam em tudo. Eu acho legal. Para o cliente que nunca foi para uma COP e vai pela primeira vez, vamos fazer o da COP30 esse ano, porque está mostrando. Então, é muito caso a caso. Basicamente é isso. Perfeito. Obrigada. Imagina, mais alguma dúvida? Eu tenho Laura, mais uma, mas acontece que eu vou deixar aí para outras aulas, porque não vou monopolizar esse momento aí. nada, por mim, dúvida boa tem que falar no dia, vamos embora. Mas, Laura, fala aí, depois de qualquer coisa a gente volta para... Opa, Amanda também, vamos lá. Só uma dúvida, assim, pra gente que, por exemplo, a gente tá dentro do institucional como projeto, como é que a gente alinha a persona e o tom com com o tom que a gente usa e a persona que também já tem no Instagram do institucional? Porque, por exemplo, muitas das vezes a gente não vai trabalhar somente para instituição, a gente vai trabalhar num projeto focado. Então, como é que a gente faz esse alinhamento de não entrar e nem perder também? Acho que tem que ter uma diretriz mãe ali do projeto, sabe? Tipo, um tom de voz macro, a nossa linha editorial é essa, e a gente gostaria que todo mundo seguisse. Que vai ser um grande chapéu para as outras publicações, mas você pode, dentro de um projeto, ter especificidades diferentes, né? Até a gente falou na aula passada que, quando você falou, é como se fosse várias editorias, né? Dentro do Lira, tipo, tem várias editorias. Eu acho que você pode ter nuances de variação de tom de voz para cada uma dessas editorias, mas precisa ter uma linguagem mãe que seja definida. E aí, cara, não tem muito o que fazer. Tem que sentar com quem manda no projeto e quer, né? Manda e quer, porque às vezes tem projetos em que a pessoa não quer. E, gente, lido aqui com a realidade da barriga no balcão todo dia. Às vezes a pessoa, obrigada, não, imagina, posta isso, a comunicação. Pô, aí também não tem milagre. Se você tem, né, pessoas que de repente não ligam tanto para essa parte de comunicação, fica difícil. Mas se você tem alguém que está atento a isso, ou pelo menos confia a ponto de delegar, monta um tom de voz mãe ali para conduzir tudo, para o institucional ficar todo amarrado. Acho que esse é o ideal, Laura. Beleza? Esqueci de agradecer das outras vezes, mas queria agradecer por você atender minhas dúvidas. Imagina, eu quero todas. Gente, para mim, o céu é o limite. Vão perguntando. Fala, Amanda, Eu tô com uma dúvida mais prática, assim, por de favor. organização, por exemplo, como que você se organiza, sabe, com essas linhas editoriais? Por exemplo, no meu caso, Uhum, você até falou aqui do exercício, né? Eu quero pensar bastante nisso, dos temas e assuntos relevantes. Eu tenho uns 50, assim, por uhum, mês, ótimo. e aí eu fico, tô misturando na minha cabeça um pouco do calendário, né, que é uma coisa, Uhum, e das linhas editoriais. Por exemplo, ótimo. eu tenho que falar de parceiro, eu tenho que falar de captação, eu tenho que falar de, por exemplo, não sei se Isso. vocês acompanham o Safari, a gente vai ter um evento segunda-feira. Então, esse evento ocupou tudo, várias coisas caíram para o evento entrar, que é uma comunicação de um jeito. E aí ganhamos o prêmio da Folha, e o prêmio pegou vários dias do Isso. meu mês. E aí Aham, é muita coisa. Eu tô nesse momento, assim, de entender, de separar essas duas coisas e como organizar para as petecas não caírem. Por exemplo, eu tenho ótimo. essa linha editorial, ela vai me acompanhar durante o ano, mas às vezes ela não cabe mais no meu mês porque entrou outra coisa. E aí, Ótimo. como que Bom, excelente vocês pergunta. lidam? E aí eu ia emendar no tipo, se você tem referências, assim, práticas, sei lá, eu tenho um slide de um exemplo que eu fiz, assim, no ano Aham. passado, que possa compartilhar, não sei. É De isso. linha editorial ou de De planejamento casar de essas conteúdo? coisas, sabe? Eu tenho 6 linhas editoriais e eu organizei Ah, tá assim, ótimo. entendeu?
Fazer o seguinte, eu já estou montando a aula que vem, que é a aula de planejamento de conteúdo. Eu vou, acho que, desdobrar o planejamento de conteúdo como se fosse desse projeto semente, para dar exemplo, sabe? Acho que as linhas editoriais dele, eu acho que isso pode ser uma coisa boa. É bom que eu vou montando bem em cima. Deixa eu só anotar, gente, que senão quero poder responder tudo. Vamos lá, só um minutinho. Deixa eu só anotar isso que eu vou fazendo igual o Faustão, quem sabe fazer ao vivo. Galera que tá ainda a gravação. Então, peraí, fonte Luísa e linhas editoriais, projeto semente. Tá. Vamos lá. A aula que vem é a aula de planejamento de conteúdo. Então, eu vou focar totalmente nisso, assim, em mostrar como é esse tipo, ok, dia 1 da rede social, né? Como é que a gente planeja no curto, no médio e no longo prazo. Então, isso eu vou estender bastante na aula que vem. Mas já para te responder, linha editorial é uma coisa, planejamento de conteúdo é outra, completamente diferente. Então, a linha editorial, ela é o que não muda. Então, vamos fazer de novo o exemplo da revista. Eu tenho uma revista Cláudia, por exemplo, que é uma revista para uma mulher 50 a mais. A linha editorial da Cláudia, ela é falar com a mulher 50 a mais, que está no seu momento ali de vida, né? Meia idade, tal, 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 que gosta de coisa boa, já, né, passou por a fase da correria dos filhos, já tem um lugar muito de segurança no trabalho, tal, 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 mas ainda assim se questiona, pensa na menopausa, lá, 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 lá. Essa é a linha editorial. Vamos trazer uma faga, chegar essa mulher como um ser pensante, que a vida dela está só começando, que ela tem mais maturidade, assim. Essa é a linha editorial. Como a gente vai trazer isso? Com respeito, a gente vai trazer uma linha de entretenimento, a gente vai falar sobre questões profundas, eu vou ter sempre ancorado em psicologia, eu vou vulnerabilizar essa mulher, mas também vou falar de poder e tal. Isso é a linha editorial, isso não muda. A Cláudia, ela pode, se ela quiser, rever a linha editorial daqui a um tempo, digamos. Nossa, essa semana, gente, eu corrigi, é muito bom eu lembrar dos exemplos, porque teve o dia do idoso, que eu acho que foi ontem, pode ser? É que já tem tanto tempo, o dia do idoso acho que foi ontem. Eu corrigi um post de um social media do meu time, que ele entregou um post de Dia do Idoso. Ele tem 26 anos, maravilhoso, inclusive, entrou há pouco tempo, tá arrasando. E aí, quando eu li o carrossel, eu falei, Fulano, pelo amor de Deus, eu vou te ligar para falar. Isso para geração Z, né? Meu Deus, eu vou te ligar. Aí eu liguei e falei, cara, seguinte, você escreveu uma frase assim: Feliz Dia Internacional do Idoso, nananã. Aí específico para aquele cliente, para quem já viveu muito, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, pelo amor de Deus, tipo, já viveu muito o quê? Acabou, então, a pessoa 60 a mais, pelo amor de Deus, tipo, essa visão do 26 para cima, né? Então, isso é uma coisa, você tem que humanizar, a pessoa tá só começando a vida dela, e tem a economia prateada, e ele não tem a menor obrigação, eu sou chefe dele, minha obrigação é minha de corrigir. E depois ele falou assim, porque aí você pode aproveitar essa fase para você visitar os netos, você ir ao médico. Eu falei, cara, sua visão de idoso tá muito reduzida, tipo, não pode, sabe? E aí eu tô falando isso porque foi o que aconteceu essa semana. Ele falou, nossa, realmente, obrigada. Não, peraí, vou fazer outra parada. Aí refez o post, ficou incrível, foi pro ar desse cliente. Por que que eu tô falando isso? Por quê? A linha editorial é, da Cláudia, que eu dei o exemplo aqui, ela pode, com o tempo, mudar e falar: cara, quer saber? Essa mulher 50 a mais que a gente escrevia, que a Cláudia existe desde que o mundo é mundo, com outras questões, por exemplo, a menopausa, que é uma coisa que não era pauta 5 anos atrás no mainstream. Não era pauta, ponto. As pessoas não falavam de menopausa, de perimenopausa, de fogacho, não era falado desse jeito. Então eu preciso criar uma editoria nova na revista, eu tô brainstorming, tá? Nem sei se a Cláudia faz isso, eu tô pensando aqui que eu acho que faz sentido, inclusive, tomara que eles tenham. Que vai falar sobre menopausa, porque menopausa virou um assunto muito importante. Inclusive dentro da endocrinologia, tipo, virou um mega assunto, que bom, porque é importante falar, a adolescência tardia, né? A adolescência que vem depois, mais tarde, não tem que falar, não. Todas as questões hormonais e tal. Isso é a linha editorial. Como a gente divide a planejamento de conteúdo, são outros 500, que é um post sobre entretenimento, um post sobre menopausa, um post sobre isso, um post sobre aquilo. Você vai fazendo as editorias e você vai preenchendo essas lacunas. Então, até na aula que vem, eu vou falar sobre esse planejamento de conteúdo, onde a gente monta como se fosse uma revista isso. Mas a linha editorial dela fez uma variação nesse tempo, que é reviver. O planejamento de conteúdo muda todo dia. Porque todo dia entra assunto diferente. Todo dia tem alguma coisa importante. Todo dia é relevante. Planejamento financeiro. Mulher não falava de dinheiro deste nível, como fala hoje. Que bom, a gente tem que falar cada vez mais.
né? Porque o empoderamento financeiro é uma das coisas que mais traz liberdade, sua existência, o ir e vir. As mulheres saem de relações tóxicas quando elas têm noção do seu dinheiro, elas planejam o seu longo prazo, dinheiro é liberdade, inclusive profissional. Então, tipo, sabe, essas micro variações. Então, eu acho, Amanda, até para não elaborar demais aqui e poder te responder de uma maneira mais assertiva, a linha editorial é o pensamento macro da marca, que pode sim ser revisto de tempos em tempos, e o planejamento de conteúdo é o que acontece todos os dias. Que bom, Sabrina, fico feliz. Que ótimo, fiquei feliz que inspirou. Meu objetivo é esse. Vamos que vamos. Tá, Amanda? Então eu acho que é isso. E aí a gente vai falar muito na aula que vem sobre organização, que é assim, o coração de uma excelente rede social. Estar organizado no médio, no curto e no longo prazo. Perfeito. Tô precisando. Não, vou aí, pode ter certeza. Vou deixar vocês super organizadas. Não tem como. Vou trazer ferramentas, vai ser ótimo. Que mais? Dúvidas? Raquel, pergunta aí as suas que você tinha guardado. Vambora, a vida é agora. Sei lá, de amanhã. Pode perguntar. Não, só mais uma dúvida, se ninguém tiver, assim, só, enfim, Pode não ir. quero ocupar todo o tempo. Eu queria saber, na verdade, Carla, um pouquinho sobre a questão do trabalho em relação aos canais. Que agora, né, eu não sei se foi uma coisa, porque na aula da semana passada você mencionou da questão das comunidades, enfim, né, do Orkut. Então, não sei se a Meta está tentando algo nesse sentido em relação aos canais que agora você pode se subscrever, se inscrever Uhum, ali. Mas, enfim, queria sugar um pouquinho aí do que você sabe sobre o trabalho ali. super. Enfim, algumas estratégias e tal. A gente nem cabe não tem, mais por essa questão de que eu fiquei nessa de, será que bombardear o tempo Uhum. todo com mensagens? Eu entrei em alguns e aí tinha muita mensagem. Eu falava, Muita pelo amor de Deus, mensagem. para com isso. É. Então, enfim, eu queria saber um pouquinho disso. Legal. Explicando para quem não sabe, os canais são esse inbox em que você assina para você entrar como se fosse num grupo fechado, né, de inbox daquela pessoa ou marca. Então, não sei se vocês já viram, se alguém não tiver visto, me avisa. Você assina o canal daquela pessoa e você entra como se fosse num grupo fechado, onde ela manda coisas e vocês podem trocar. Cara, eu acho uma estratégia maravilhosa de marca fazer canais só, ou pessoas, mas o que que eu acho que é o diferencial é você só mandar coisas muito relevantes. Porque o que que a gente viu muito nesse início dos canais, que eu acho super que tá começando, acho que é um, como eu falei para vocês, o inbox ele é um lugar muito útil, né, para meta. Porque é o que não está público, né? Onde a pessoa não precisa ter aquele decoro para responder. Então, no inbox é onde a festa rola solta mesmo. Então, eles estão muito atentos a isso. O canal, ele é a gourmetização do inbox, né? Então, é onde você consegue assinar e fazer parte ali de algum público. O que eu acho que, como marca para os projetos socioambientais faz diferença é só mandar lá coisas muito relevantes e com senso de exclusividade. Então, tipo, a gente tem que se segurar que a gente entregou ali alguma coisa e não vai postar no outro lugar, porque senão a pessoa não tem por que estar naquele canal. É tipo o Close Friends, né? Que você bota a pessoa ali e você realmente não vai repetir no outro lugar ali. Que bom, Bia! Fico feliz que você gostou. E você não vai repetir em outro lugar. Então eu acho, sou super a favor, só que eu acho que realmente tem que ser um conteúdo muito premium e de vez em quando. Vai nessa, Laura, que ótimo que você gostou. Acho que dá para super para fazer com marca e acho que o objetivo dali o que que a gente ganha é conversão. Então, realmente, assim, tem que pensar, sei lá, tem uma base, o Encabe tem o quê? 5.000 seguidores, mais ou menos? 3 e pouco. 9 9, mil. maravilhoso, já quase 10K. Para pensar assim que se você tiver, putz, 500 pessoas, sabe? Tipo, 5%, cara, 500 é muita gente. A gente fica pensando, só 500. Pô, cara, 500, bota 500 pessoas dentro de um estádio, é muita gente, 500 pessoas. Então, tipo, tratar aqueles 500 que estão assinados no canal com um conteúdo muito premium, saber primeiro alguma coisa, mas primeiro mesmo, não é primeiro sexta e você vai avisar a segunda. É primeiro daqui a 15 dias, pessoal, vai ter tal coisa. Pô, a gente conseguiu um vídeo da Anta realmente muito foda. Ou então a Patrícia, que é TED Speaker, ela vai estar no TED em tal lugar, ela vai mostrar um pouco dos bastidores, não sei o que lá, não sei o que lá. Putz, uma anta, melancia linda. Melancia é como a gente chama os filhotes, gente, de anta. Ela nasceu e tem um vídeo maravilhoso que a gente não vai postar em outro lugar e tal, tal, tal. Sabe? É uma coisa muito, assim, específica. E aí tem que premiar essas pessoas que estão ali. E aí, cara, pensando numa conversão, 10, 5% tá maravilhoso, entendeu? É o que às vezes as pessoas não têm de engajamento num post.
Então é uma. Agora tem que abastecer, não adianta ter canal e não abastecer, né? A gente aqui na agência tem feito pouco porque é muito conteúdo, né? Então, para você realmente trazer marca premium ali no inbox, tem que ser uma coisa muito boa. Geralmente a gente não faz newsletter na agência, mas a gente tende a sugerir mais para newsletter do que para conteúdo de canal, porque newsletter você tem base de e-mail, depois isso pode ficar cadastrado, mas assim, meio que o conteúdo premium em outro lugar. Que ótimo, João, adorei. Aula ganha, fico feliz. Que bom, noite ganha, fico feliz. Acho que é por aí. Respondi? Respondeu, perfeito. Super obrigada. Oba, que bom. Ah, galera, acho que é isso então, né? Se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, 9h30 aqui em ponto, conseguimos acabar, foi bem. Acho que hoje eu fiz uma quantidade de slides que ficou bom, vou tentar manter isso na próxima para não ficar over. E ela vai ficar gravada, vejam, tirem dúvidas, vejam o TED, façam os exercícios, não deixa para fazer em cima da hora, porque a gente consegue usar a próxima aula para tirar dúvida. E esse momento aqui, né, cara, é o que faz a aula. Não subestime esse exercício, ele é difícil de fazer. Então, senta aí. Não é fácil pensar nas personas, pensar nas dores e ambições de cada persona, tipo, é uma coisa que vira e mexe quando eu mando muito esse exercício em consultoria, né, para pessoa física. Cara, várias vezes a pessoa, putz, não conseguia, não conseguiu. Senta lá para fazer, escrever sem chat GPT. Difícil. Então, isso só que também fazer esse raciocínio traz muita clareza para o conteúdo que a gente vai fazer, sabe? É muito legal. Tá bom? Ótima quinta-feira para vocês. Muito obrigada. Vamos nos falando Obrigada. até semana Boa que noite, vem. gente. Tchau, Boa tchau, noite. gente. Obrigada, boa Abraço.